Solte o som. Só a tuba, só pistão, só o órgão. É assim que os crentes estão na igreja, só pistão. Deus sol. As ordens do Pifal que afetam os fenômenos das almas. Porque o cano foi levado para dentro. Apocalipse 13 não quer dizer nada para eles. A imagem se comunicaria. Tessalonicenses 2, eles amam mais as obras das suas mãos, não quer dizer nada para eles. Então leva Jesus para essa pessoa que andou lá como judeu. Subiu 144 mil, não tem mais vaga. A Jerusalém que tem lá é de pedra. O ouro que está lá é a caverna do Morfeu, um túmulo onde o rei Ezequias fugia por baixo na câmara. Ele mostrou tudo. Nabucodonosor foi lá e furou os 2 olhos do filho de Ezequias e matou eles ali mesmo. E é esse olho, é a Giva, Javé, levaram o deus Brahma, Abraão virou Brahma lá. E assim é um culto da maçonaria naquela caverna, ou nas rochas, ou nas igrejas. Então eles estão ali, mocinha. O piano, você viu que todos eles têm um piano? Que o Deus Sol, o Deus Tel da teologia, o Deus Sol com os 12 raios de deusas na música plasmada. E aí põe Bíblia no meio. Põe Tessalonicenses 2 com o poder do eu. Vira música. Mas e o mundo? Aí na esquerda, a mim foi me dado. Foi criado para mim as ordens dos Pifais. Então, rock and roll, samba. Aí eles... Mas ambos, se gritar, pegar ladrão, é por dinheiro, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Então, tudo é por dinheiro. E não é por ladrão. Eles dão porque querem dar. Alô? Eu vou pôr a música mais pra cá um pouquinho. Então você já entendeu aí a música do Michael Jackson, né? A música do Michael Jackson tinha várias coisas, assim como Suzy and the Railroad, Suzy and the Rain. A Suzy viria para matar a cobra, o Ouroboro, viria para matar o filho, os 2 filhos, Caim e Abel. Assiste o filme do Stream, o último Stream ali, Doutor Estranho. A feiticeira viria para matar. A cobra, o Ouroboro, agora é vez dos xamãs, da deusa da terra. Pode ver que os Supermans de hoje são japoneses, com cabelo cortado, mas é fêmea, a Supergirls. E as negras de fora viraram os avatares também. Agora a mídia está pondo todos os negros, porque é a vez do escuro, da Sofia escura e a Sofia branca. O Superman e o Batman daqui, o Anúbio e a Amate, né? Então, do segundo céu, gerado pela loba, da teologia, virou Sofia, mas ambos é o mesmo Deus, na trinca de Salomão, clavícula de Salomão, ele plasmou todos esses deuses, já entregou a casa cheia de néfiles lá, que foi onde Deus mandou Nabucodonosor lá. E aquela caverna é usada pela maçonaria, que representa uma igreja, representa o Vaticano. Mas a original é lá, a cobra que é lá. Então, o poder do Vaticano, o Vaticano entregou o poder da terra para a cobra. Se eles não obedecer, o diabo, o Bafomé, o deus daqui, que isso é o deus dos crentes, por meio da Bíblia, foi dado um tempo do diabo seus grãos tomar conta do mundo. É um aio. A lei e a fé serviu de aio até o Espírito chegar.
Mas o Espírito chegou, foi o do exegese até a sétima igreja da Ásia. Errei, mas não pequei. Como judeu, você tem que espirrar sangue, ir para a cruz, tirar esse e matar ele na minha frente. O Jesus amor que o mundo prega aí, Jesus me ama, pela graça sois salvos. Tirar esse, viria ardendo como uma fornalha. Não está na Bíblia deles? A ira do cordeiro, Jesus quer dizer o Espírito. E aquele Espírito quer dizer o cordeiro. Cordeiro quer dizer ceia, fonte da salvação. Mas com a Bíblia na mão, você é fonte da lei. Por quê? Mas eu não estou na lei, eu estou na graça. Pela graça sois salvos, pelos superapóstolos. Pelo Gavião Galvino, que na verdade é uma coruja da maçonaria. Então, como que funciona então? Gavião Galvino. Pela graça sois salvos. Se você batizou em João, o último tote da lei, o crânio foi levado para dentro, Herodes levou para dentro, para pôr os deuses da Grécia lá. Então, se você batizou em João, você está no evangelho da circuncisão. Pedro, Tiago e João. O evangelho de Jesus. Então, deixa eu só dar uma paradinha aqui, amados. Vou colocar aqui para fazer uma pegadinha rapidinha aqui. Então vamos lá. Eu tirei aí a música do Sr. Jackson 5. Então você vê que a música do Michael Jackson está tudo interligado com o pacto que ele fez, né? Com os empresários, com a maçonaria. Ninguém sobe na vida sem ser maçom. Então chegou na hora da maçonaria assumir, né? Queria convidar os crentes da CCB e do mundo inteiro, todos eles religiosos, não há um que não tenha feito um pacto, que não tenha o anel, né? Então eu queria falar para eles ali para se assumir, nós somos maçom, o nosso Deus é Baal, o Deus dos judeus, é o Gadu, o Jesus Cristo. O Bafomé é nosso Deus, Bafomé, entendeu? Agora, verdade é que Deus, sua vida, semeou na corrupção, para que os grãos, Deus enviou o poder do erro, um aio, a fé, para tomar conta do mundo. Até todos ter consciência, agora todos me conhecerão. Então agora chegou a hora de conhecer. Então deixa eu pôr aqui para... Então nós estamos aqui para fazer, né, o serviço. Então chegou a hora que todos me conhecerão. Então eu queria pedir para os judeus não ficar distorcendo a história que foi, porque dá força ao pecado é a lei, vem por ouvir os grãos. Então você batiza, então leva Jesus Cristo centrigo, que eles estão colocando aí, irmão. Jesus cristocêntrico. Leva Jesus cristocêntrico para essa pessoa. Alô? O Jesus cristocêntrico viria dos judeus com exegese de Paulo, segundo a descendência de Davi. Então os judeus ficam distorcendo isso segundo a carne original ser, porque o nosso que nós falamos aqui, que foi lá dos 12 apóstolos, que eles pensam que é o deles hoje, ele veio segundo o exegese dos judeus. Para você fazer uma ideia, ainda que Paulo conheceu Jesus depois da cruz, já o espírito do exegese segundo a descendência de Davi, ainda que ele conheceu assim, ele teve que batizar em Ananias. Ele batizava para ficar antes da cruz. Porque ele seria o evangelho dos não-judeus, judaizados. Transformar aqueles testemunhados que eram não-judeus e os judeus, de tudo com todos um pouquinho, transformaram em cristões entre os pagões, e não pecadores mais porque creram, mas se batizaram. Né? Então, o que acontece, irmão? Esses demônios que entrou no exegese de Paulo aí, irmão, de Oxós, São Jorge, que hoje é São Jorge, após a partida de Paulo, fizeram uma basílica dele com todos os demônios juntos, porque os gigantes e os orixás se uniram, as mitologias se uniram. Mas com um único propósito, porque o pátio pertence aos pagões, o pátio de Jerusalém. E em cima pertence ao Islã, onde era Jacó, virou Esaú, onde era Isaac, virou Ismael. Né? Porque é esquerda e direita, né? Por guerra. E a região pélvica pertence aos judeus, então teve que ter uma parte judaica.
E nessa parte judaica foi que plasmou a região pélvica, onde é mais forte, né? Onde se expandiria pelo mundo, porque aquela cultura fechada é uma lei, olho por olho, lá é olho por olho, dente por dente. Se tentar fraudar a lei, vai pra casa de molho, ai meu Deus, dente por dente, olho por olho. Se tentar enganar, vai pra cá, vai cerrados ao meio, ai meu Deus, é borrifado sangue, é jogar, tirar umas pedras, borrifar sangue. E é esses desares que Paulo pregava até a sétima igreja da Ásia. O Jesus amor que eles falam aí, muitos de vocês serão entregues à sinagoga de Satanás, serão cerrados ao meio. Ao quem vencer os demônios que está na CCB hoje, na Igreja Deus e Amor Batista, as igrejas de hoje, apostasia, que após a partida é tudo apostasia. Quem vencesse todos aqueles demônios ali, muitos de vocês serão expulsos, serão cerrados ao meio. Então o Jesus que tem aí é um Jesus do templo. Batizou em João, que é o tote da lei. Porque esse espírito da lei batiza, você batiza em João e cai em lei e pensa que está em graça. Porque quando colocaram Jesus, colocaram como graça, como amor. Mas Jesus não era amor, irmão. Por causa de mim, será assim, como judeu. Então onde está o amor de Jesus? Estava aos não-judeus. Por exemplo, e para os judeus, alguns, por exemplo, Tomé era ateu. Alô? O centurião não tinha mais fé que os 12? Ele não mandou se batizar. Falou, você com o seu coração crê em mim, eu vou lá e dar... Não precisa nem ser lá, fala daí mesmo. Muitos de fora se assentaram no reino, e os do reino, ele nunca vi tanta fé, mais que as 12 tribos ali. Então qual fé? Quem tinha mais fé? Não é o centurião? Não há relato que o centurião batizou e virou cristão. Agora, após a parte do centurião, colocaram um São alguma coisa nele. A mesma coisa o São Jesus. Quando Jesus morreu, que foi o original, o nome de cartório foi dar direito do diabo, Apocalipse 13, se comunicar pela imagem original. O nome de cartório é o que vale. O Paulo original perdeu a cabeça, a basílica em cima do crânio dele. Porque no túmulo de múmia, o maçom, o coveiro, se faz de morto para matar o coveiro, ele tinha aquela mesma magia negra que tinha no Egito, colocando os crânios ali de baixo, suscita a imagem daquela pessoa. Quando morre aquele sacerdote, fica sendo a imagem de um Néfilis, de um gigante, dos Nefilins, de um demônio, de uma cobra da Grécia, de uma deusa, que eles não têm imagem humana, eles só tinha caricatura. Tanto é que estão dando, o povo já está fazendo as suas próprias caricaturas, que são desenhos apenas, para plasmar essas energias invocadas pelos espíritos, né? Então, Deus seduziu o seu povo para o deserto, mas para purificar eles dos deuses, não é da carne, né? Agora, a carne dos judeus era de pedra para carne, seria transformado. A alma deles colocaria emoção na carne dele. Então eles estavam preparados para morrer, Luco, ser atirado nas pedras. E é isso que o mundo te deu. Como que o não-judeu, que da outra cultura, vai entender uma coisa dessa? Aquele povo lá não podia, era olho por olho, dente por dente. As outras nações também eram, porque os Néfilis, o reino do céu é olho, é por violência, sangue por sangue. E isso põe em pauta o cara pôr aí e falar como que Jesus fez, como que a sua Bíblia, como se aquilo... Ele não sabe nem quem está falando. Ele está lendo como uma literatura qualquer. E os da direita estão cegos em relação a isso, porque ele não vai contra Deus, na direita. Porque o diabo, Deus daqui, usando a mãe, que é na carne da Eva, a cobra deitou na medula dela, de cima embaixo, está com a boca no olho. Que na verdade, virando para cima, a cobra está com a boca em cima. A traqueia dela é um túnel que volta, que ela regurgita o animal. Ela regurgita o filho, o Espírito Santo para fora, quando Jesus passou por dentro da cobra. Então ele entra pelo olho, o olho quer dizer ânus da cobra, né? Por isso que é representado no órgão sexual feminino.
Por isso a mulher é uma cobra, representada na cobra. Por isso que Jesus virou uma cobra suspendida no deserto, para curar da idolatria. Mas quando suspender, saberão que eu sou quem era. Ele deixou o feminino de Deus ser escondido. Quando tirou a Eva do Adão, não tinha uma fêmea lá? Não tinha uma mãe? Alô? Então, e incisa a costura do seu saco não quer dizer nada? Para você? Se você, o homem e a mulher da costura é aberta? Alô? Mas Deus é súcubus incubus. Anjo é súcubus incubus. Só que o problema é que aí, anjos não tinha imagem e semelhança de Deus. Só o 10, 11 e 12, o do 9 para baixo, 3, 6, 9 de Tesa, onde está os astros cairão, que ensinará a humanidade, os maiores servirão o menor. Né? Dali ele não passa, dali a Eva se desdobra, porque Deus morreu junto com a morte. Quando Cristo morreu, todos já estavam mortos. Nós morremos com Cristo. Mas na verdade o primeiro Cristo, que foi Adão, o primeiro Adão, quando ele morreu, todos morreram. Todos pecaram. Então o segundo Adão, quando Caim matou Abel, o primeiro Abel, derramou sangue aqui na terra. Então o segundo Abel também tinha que derramar sangue na terra, mas dessa vez para viver, porque ele veio do céu. Ele não foi feito aqui, segundo esse plano aqui. Barro, humus, realidade. Então, o que acontece aqui, nessa pegada? Segundo o exegese dos judeus, isso é atribuído hoje um cara aqui da cultura, de outra cultura qualquer, houve uma coisa dessa aqui, irmão. Isso não era para sair de lá, o povo não vai entender isso aqui. E é essa história o que dá força ao pecado e à lei, para você virar contra seu Deus. Então, se hoje há ateus e livres pensadores, porque deram Bíblia para ele. Teve um tempo que o ateu, o livre pensador, estava livre. Ele leu a Bíblia e passou a ter culpa do pecado. Assim está os não-judeus, passou a ter culpa do pecado. Mas Deus enviou o poder do erro para que todos creiam na mentira. Para que ele seja conhecido, para ele ver que a lei, esse plano, barro, humus, aquilo que os judeus escolheram quando Deus participa de carne e sangue, como o segundo Abel, o segundo Adão, né? Que é impotente para salvar. A lei é boa, você tem tua base de fé na lei, então você será julgado por ela. A lei é boa. Então, quando Jesus veio, a lei estava valendo. Vai lá e entrega a sua oferta ao sacerdote. Aquela viúva deu mais que todos. Mas ele não cumpria a lei. Ele veio fora da lei para buscar os que estão fora da lei. Ainda que ele nasceu debaixo de lei. A primeira aliança tinha que estar valendo. Para pôr a segunda, ele tinha que quebrar a primeira aliança. Eu sou quem sou, foi feita uma aliança lá, Moisés. Então, eu sou quem era, o representante, o masculino, que assinou esse contrato dado por meio de anjos, só ele poderia, uma aliança posta por fogo, por espada, por sangue, pecou, morreu, só pode ser quebrada por sangue. Quem vai pagar a conta aqui para nós? Os néfilis falaram. Falou assim, eu vou lá e vou pagar essa conta. Vou passar por carne e sangue e vou conseguir vitória sozinho. Com as minhas vestes picadas de sangue. Fica aí, mulher. Tudo que passa aqui é filho, você vai ter que descer. Aqui eu sou Deus, aí eu era seu filho, bem e mal. Mas aqui eu sou Deus, você vai descer aqui? Eu vou descer aí, se fez o ser humano. Então ele falou, filhão, a árvore da vida, me gera aí para passar por carne e sangue. Então ele se esvaziou, ele virou um espermatozoide. Adão, o Deus daqui que usou Adão para tirar a forma de Deus que ele estava fazendo, usou um homem, um ser humano, porque os anjos, o Deus daqui só vive na sombra, ele é arquiteto, roubou a arquitetura de Deus, não é que ele é o arquiteto do universo. Né? Mas o povo de Israel, o povo de judeus, com os de fora tudo junto, se uniram, os gigantes, tudo acontece primeiro no mundo espiritual, para depois vir lá, só que primeiro tem que passar por carne e sangue, pelos frutos vos conhecereis. E assim, irmão, o primeiro material veio trazer a forma. Então ele falou, aqui eu sou Deus, eu tenho uma forma que você fez aqui, que escolheu lá, eu lá já. Você fez nós para isso.
Só que eu não vou cumprir o que você fez. Aqui eu sou o Pai, eu sou Deus. E assim, irmão, e o Adão, você me traiu, ô Lúcio, meu anjo assistido. Há um assistido diante do Pai. Tabita, abre a porta aí, meu anjo. Aí então o Lúcifer, o Adão falou, não, Adão, você me escolheu, filho. Agora você é meu. Nós se alienamos, eu entrei na medula da Eva para você inseminar todos os seus testículos. Agora vai nascer os meus filhos junto com a cobra que está... Eu sou a medula, o DNA agora, para nascer para cá. Mato o Abel. Vou matar o Abel, primeiro o assistido que vai sair junto, e você fica o Caim. Né? Você vai ter um filho que vai dominar o mundo inteiro aqui. Não, isso não é legal, você me traiu. Você falou que eu teria um reino aqui. E assim, irmão, chegou aqui o Caim, orientado pela cobra, matou o seu Abel. Aí depois deu um outro Abel para ela, o Sete de Adão. Né? Mas aí, irmão, começou a mistura, porque começou a perder aquilo que a ausência de luz começa a plasmar a luz para cá. Se você está focado numa coisa e você para pelo caminho, você faz igual a corrida do coelho e da tartaruga. A tartaruga tem um ritmo, sair da terra e ir para o mar. Depois ela vem, depois ela volta, ovula aqui e vai e volta. E o coelho falou, a tartaruga saiu na frente, irmão. Então, o que aconteceu? Até a tartaruga chegar aqui, ele foi tirar um sono. Aí o que acontece? Na corrida da tartaruga e do coelho, o coelho tomou a pílula azul, a malandragem no meio, se distraiu no caminho, né? Assim as religiões estão aí, unindo tudo pelo ecumenismo, é só levar Jesus cristocêntrico. Então a igreja fala, ecumenismos que saiu da igreja, que Jesus cristocêntrico. Se você pegar Jesus dentro do esteja Jesus e a Bíblia, estudando aquilo que dá força ao pecado e à lei, que após a partir dos apóstolos foi dado o direito do monstro sobre a vida, é ecumenismo. Todas assinaram para entregar o poder, foi o que o Papa fez. O Papa entregou o poder desse plano para eles, o poder religioso, o poder judiciário, poder econômico, autoridade carnal de César, das leis que tomam conta postas por Deus, Efésios 6. Mas o pior é a Cinzinha, que ao ela assinar também, acabou o tempo dela, ela entregou o poder espiritual, o único portal. A verdadeira prostituta é a CCB. Agora você vai lá nos anciãos, eles estão pregando Jesus, sempre teve o nome de Jesus lá, em todas tem Jesus. Então, ao anunciar Jesus para essa pessoa, isso pode ser um feiticeiro, pode ser o Edir Macedo, pode ser os anciãos da CCB, pode ser o cooperador de jovem. O evangelista nunca faltou lá. Mas os que os reformadores não sabem é que aqui fora, eles também estão pregando o mesmo Jesus, que tira da igreja para fora. Ou procuram uma igreja cristocêntrica. Mas o Cristo soprado vida é o mesmo Tessalonicenses, poder do eu, está aqui e está na direita e esquerda. Eles indicam a igreja batista. Aquilo. O mesmo Gadu está aqui, ó, o Deus a lápide da maçonaria está lá e aqui fora. Agora, ambos têm membros. A geometria do seu celular, a estrela de Davi, o sextavado serve o quadrado, o triângulo, e põe você diante de um olho. A mesma coisa. Alô? E a gorda do filme lá, que desse filme que eu coloquei isso para você aqui, a gorda do poço não atirava no olho? Alô? Pelo olho? Então, aquele que vinha das trevas procurando luz, assim que o Elon Musk conseguir colocar o satélite, juntar toda a linha de Inhasca do filme Chova, que está passando, do Mandalorian, você vai ver que tem um negocinho de ouro assim voando assim, e gruda com a bolinha e se expande. Assim que ele conseguir juntar o monstro do ar, a estrela de Andrômeda, a ursa maior, assim que ele conseguir plasmar um satélite em cada coisa, esse plano será, os anjos, os astros cairão com poder aqui, vai ser a tomada mental. E isso está relacionado aqui na carne, na religião, nas 7 religiões abraâmicas, aliás, nas 3 religiões abraâmicas, está todo, é o topo da cabeça. O resto, a cabala da Índia,
O mesmo Jesus lá, ou seja, o Buda que for lá, o Henri Cristo na Índia, vai ser a mesma coisa. Então, em cada cadeira aqui, Horus vivo, unido com Lúcifer, com os anjos 200 do Sinai que caíram, montaram um império. Os gigantes, o raio Narok vai ser o gigante se juntar com os deuses. Assim que eles plasmar todo o satélite global no espaço, a juntar todos os signos junto, a ursa maior, aquilo que é escorpião, a estrela de Andrômeda, a borboleta, a ursa maior, o signo de touro, os 4 elementos maiores, que são os 4 monstros maiores, que é representado no boi, na águia e na cobra. A cobra é o todo, o Ouroboro. O maior é o boi, que saiu do Egito, o boi do Egito. Israel é como um touro, era o direito e esquerdo ali. A águia aqui na terra, na esquerda é coruja, mas na direita ela é a águia dos Estados Unidos. Agora, isso na cabala judaica quer dizer, voarão como águias, se eles têm olho que vê o olho de cima, maior que o de baixo. O outro elemento, tem a cobra, a águia e o touro. Eu esqueci o outro animal. Então, aqui o diabo tinha o dele aqui, irmão, porque tem a dualidade, a da direita de Adão era a de cima, e a de baixo era fora do Éden aqui, também tinha essa mesma réplica. O primeiro céu e o segundo céu, 3 céus de anjo, mais 3 céus dá 6, e mais 3 céus de 9 céus. O terceiro tempo agora é a disputa, é a melhor de 3. Seria o raio Narok. E assim, irmão, porque Deus colocou vida, vinha o ministério mais uma vez. Teve o ministério do pai e mãe segundo a lei, que começou lá em Adão, né? Houve uma falha, Deus destruiu tudo aquilo ali, irmão. Fazer uma semelhança de nós, como você separado de mim, bem, não dá certo. Nós temos que ser um só. Então orienta eles a se casar e serão um só como nós éramos, para ver se dá certo. E assim, irmão, Deus soterrou o primeiro ministério da mãe e falhou. O segundo ministério de Deus, depois de Adão, ele persistiu no pai, um homem representava tudo, que era o Noé, ali. Ele chegou até Abraão ali, irmão, já estava tudo pervertido, o segundo céu. Já estava misturado tudo de novo, o Ouroboro novamente, o diabo daqui, o Deus daqui, os animais se uniam. Os 200 anjos do Sinai traiu ele, a mesma coisa, porque Deus não perdoou os anjos. Alô? Então ele viu que dos 6 até o 9 era perdido, praticamente. Então agora chegou a hora de eu descer lá. Aí vem o ministério do Filho. O Senhor quer dizer o Espírito. O Filho quer dizer o Espírito. Quer dizer o Cordeiro. Então ele cumpriu o seu papel ali, irmão. Ele veio dos judeus, veio de Judá, do leão da tribo de Judá, de Jezé e Paulo de Davi, para cumprir isso daí. Chegou aqui, irmão, ele era um leão albino, que pregava amor. Ele tinha a fé como arma. O escudo da fé como alma e o amor como espada. O amor como espada. Mas o leão daqui tinha o quê? A lança como espada. É a ganância e querer o arraial para ele. Então Judá, o leão da tribo de Judá, matou o seu Messias, o seu segundo Abel, albino. Na réplica de leão, um leão que eles põem leão branco para dizer que eles são de Deus aí, irmão. Alô? Mas o leão branco, após a partida, o leão branco valeu até a 7ª igreja da Ásia, o albino. Os animais que não dependiam de sangue, viviam de Deus, de energia, como o próprio descendência de Adão e Eva. E assim, ó, essa mistura de Caim e Abel não dava em néfiles, dava em deuses. E essa mistura dos deuses com os animais fora do Éden, com aqueles 4 animais, 4 elementos, que é a cobra, a águia e o leão, é o leão. A cobra, o leão, a águia e o touro, lá de fora do Éden aqui tinha sua réplica. É isso que se uniu. Então o que formou os 8 céus? Os 4 elementos de fora do Éden com os 4 elementos do segundo céu. Então o que acontece? Dá 8 elementos num elemento só que tem os 4 maiores, agora eles ficaram mais fortes.
Porque os 4 de fora, segundo a carne e o segundo o Espírito, se ajuntaram. Isso é o dia de Pentecoste, que os 144 mil foi corrigido na Torre de Babel. Então, teve um terceiro round agora, do 10, 11, 12. O mundo não acabou. Aquilo que Jesus viria, muito estaria vivo ali, veio para os 144 mil. Acontece que não é uma coisa que se possa ver. Foram trans, mas o mundo não acabou, por isso que eles não viram. Alô? Não é uma coisa que se possa ver. A alma era cerrada ao meio, 300 anos depois já estava tudo em apostasia. Do tempo de Paulo, perto de Paulo estava aquilo que não deixava. Assim como aqui na CCB, perto dele estava aquilo que não deixava. Verdade de Deus produzida na cinzinha. O mesmo batismo de João, que batizou Jesus, para Jesus estar debaixo da lei do seu país, para valer o exegese dele ali, ainda que ele não cumpriu, veio debaixo da lei, mas para buscar os fora da lei. Do comedor faz a comida, do que come sai o mel. Da morte, do que dá força ao pecado é a lei, para pôr no amor, vim fazer cumprir essa lei maldita aí que foi colocada, que essa remessa de filhos rebeldes aqui é só por olho por olho. É só tirando nas pedras para tirar a alma, porque eles não vai conseguir, o coração deles é igual, já se uniu com, o que quer dizer coração de pedra? Não é pedra, exatamente, desse plano barro humus. Cada sacerdote tinha aqui 12 pedras, os sacerdotes, os anciãos, os 12 apóstolos representam 12 pedrinhas lá em cima. Então, o que acontece aqui? Assim caminha a humanidade, irmão, porque o Deus daqui, o 369 de Tesla, Tesla está numa dessas estrelas Andrômeda, trazendo energia para cá. A imagem dele foi pega. Quando morrem essas pessoas que fez a diferença, na esquerda de Caim, como os grandes filósofos, Platão, Aristóteles, Einstein, Freud, os mais recentes, Nikola Tesla, o Isaac Newton, todos esses caras maçons conhecedores da Cabala, Freud, todos eles, só que não há crítica aos filósofos, falando que eles usaram, até que a pessoa sabe essas coisas, porque estava escrito na Cabala. Ou agora vai para a direita, o Padre Pio, Constantino, César, tudo aqueles caras ali, o deus do vinho, o narcisismo, tudo que tinha ali da Grécia, foram lá para o Egito, Alexandre, todos eles, montaram aqui o Estado e religião. E assim quando vai morrendo, aquelas pessoas que fez a diferença, assim como o inglês, o Carl Jung e o Carl Sagan é da direita, o Carl Jung é o da esquerda, mas você pode ver que ele decifrou o universo primeiro, porque na imagem dessas pessoas foi plasmada um daqueles lá do de Enoque, de Samaías, que conta as estrelas, os anjos caídos de Enoque. Essas pessoas invocaram, fizeram seus pactos com o Deus daqui, são maçons de maçons. Padre Pio, todos eles, estudante da Cabala, cheio de mitologias, todos eles aqui montaram uma religião que nunca foi Deus. E a última leva foi Hermínio, Constantino, Martinho Lutero, esses caras são todas essas levas aí, irmão, mais próximo agora, Gavião Galvino, o Herminino que está discutindo hoje aí, irmão, são demônios minos, os minos já são néfilos plasmados. Isso que está agora na boca dos reformadores aqui, irmão, já são os ninos, são super dínamo. Assiste um desenho chamado Super Dínamo, são super ratos, são demônios que formou aquele deus rato que na cabala dos judeus era aquilo que entrou nos porcos. Eles são porco comedores de carniça. Eles voltaram à lama, comer a lama da lei aqui fora, porque eles estão batizados em João. Só que eles veem isso como lavagem. Já viu um porco comendo? Um porco comendo lavagem, já viu? Você abre teu apetite de ver um porco comer ali, irmão. E na direita aqui, irmão, eles comem a lavagem, hoje lavagem, mas Deus pôs vida lá. Eles comeram as melhores comidas. O mesmo batismo que de João Batista, que o cara batiza, e Jesus batizou estando debaixo de lei. O mesmo Paulo conhecendo ele 15 anos depois, 20, o jovem Saulo que ajudou a matar o diácono, segurava a sua capa, o jovem Saulo ali, ele tinha reentrado no exército recentemente ali, para trabalhar para Roma. Alô?
já tinha um exército que obedecia os sacerdotes, já sócios já ao que é polícia hoje, que é junto com a religião, já estava ali obedecendo. Então o jovem Saulo ajudou ali, ainda que esse jovem Saulo conheceu Paulo no caminho de Damasco, o cara pensa que foi ali, foi anos depois ali, da morte de Jesus. O jovem Saulo foi para lá, encontrou Jesus depois da cruz, já em espírito. O Jesus de Paulo quer dizer o espírito do exegese, dos judeus, que nem um tio, nem uma letra cairá, até serão cerrados ao meio. Combina com o Jesus deles, pela graça sois salvos? E não é o mesmo Jesus de Paulo que eles anunciam, ou é apostasia e porcos comendo lavagem da lei? Voltaram à lama novamente, porque a comida foi posto vida na cinzinha. Deus pôs vida naqueles porcos, naqueles animais da Grécia prasmado. Os anciões, o Franciscão, Deus semeou naquela corrupção para não fazer comum o que ele purificou ali. Deus pôs vida ali, o mesmo batismo que Jesus se batizou, que os 12 apóstolos se batizou, que batizaram o mundo, que o Israel caiu no deserto. Os judeus mataram o seu Messias ali, os sacerdotes. Aquele pão lá era o mesmo pão da Santa Ceia que Paulo tomou. E se você tomar indignamente, por isso muitos já morreram. Eles estão tomando indignamente aqui, falando, apontando para os seus irmãos da direita. E os da direita tomando indignamente, abrindo a palavra todo dia como uma Santa Ceia para eles, aqui fora no canal ou lá dentro. Por quê, irmão? Porque após a partida nossa, da verdade, o Espírito se retirou. Por que eles estão tomando indignamente? Porque eles colocaram asmoseus aqui. A graça é Jesus dentro e fora. O Evangelho de Jesus cristocêntrico é o gadu centro daqui, o crânio soprado vida. Como que pode um cara levar suas causas pagões e abrir uma Santa Ceia dignamente? Que comunhão tem Cristo com Bilial levando suas causas dos deuses do fora? Ou os deuses do fora é o mesmo deuses deles? Que o mundo vive o mundo. Alô? Os que mataram Jesus, que hoje matam o Espírito, esses de fora estão falando crucificam, não vindo ver o vídeo aqui. Quantas fotos eu vou ter que pôr dessas pessoas? Precisa fazer com que pare esses homens lá, que nem Paulo verdadeiro, no exegese que eles estão hoje, que hoje é Oxós. Precisa fazer que esses homens parem, repreenda publicamente, não adianta mais. Já plasmou anos aqui, repreender não adiantou nada. Alô? Repreenda-os de dentro, repreendi, foi preso lá, aqui fora distrai, causas pagões, direitos autoriais, levando suas causas pagões. Eles abrem ceia a si mesmo, ora para o pão virar corpo, e ora para o vinho virar sangue dentro da igreja, dentro da geometria com o gadu aqui. Assinado ecumenismo não quer dizer nada. Deus pôs vida lá, semeou na corrupção, na maçonaria, na cópia original. Quem entregou o poder à bênção foi a CCB, irmão. E hoje, para satisfazer os seus deuses, para não perder seus negócios, as suas deusas do Orive, de Atos 19, meu, a sua deusa Hera, lá, Oxum, suas empresas de bancos, a sua alienação, se uniram se entregaram o poder, tiveram que pôr o gadu lá, enviaram o seu laranja, acostumado a fazer isso. Já ele aprendeu ser da CCB e usar a lei da atração que o mundo usava aí, não, dado para o povo. Usar as estrelas como astros, para fim de se beneficiar, a lei da atração, ou semeia aqui, ou a lei da prosperidade, 28 de Deuteronômio. Mas o que ele não sabe, irmão, é que se ele não cumprir, ele é maldito na saída, segundo a lei. Então isso acontecia lá na igreja, porque Deus pôs vida na lei, batiza em João. O último tote, a última Sofia da lei é João Batista. Leva o cano para dentro. A última Sofia espiritual que da graça era Jesus. Leva para dentro também, irmão. E ao pular, colocaram a arca de novo, o púlpito virou arca. Aquilo que Ezequiel entrou lá, estava adorando os nefilismos, apontado para o Oriente, a mesma coisa hoje lá. Lá nunca deixou lá.
Acabou, não tem mais vaga, 144 mil, ainda que todo Israel tinha fé, por meio da fé que hoje está sendo pregada por esses caras, dentro ou fora, que acabou o tempo da cinzinha, o mesmo batismo fez eles caírem aqui fora, mesmo aquela ceia era Cristo, aquele trigo era Cristo lá, não misturado com César. Se Paulo viesse aqui hoje, e Pedro, eles entregariam esses caras tudo a Satanás, cairia morto ali, irmão. Para você fazer uma ideia, no Evangelho de Paulo, quando ele deu uma dura em Pedro, Pedro tomava refeições com os não-judeus, sendo judeu, ele falou, nós não somos pecadores entre os pagãos, nós somos cristãos entre os pagãos. Nós cremos em Jesus e também fomos batizados. E Pedro pegou e falou assim, então, Paulo, eu me afastei, sim, quando eu vim, para não dar mau testemunho, né? Mas você está me dando uma dura aqui, mas se você roubar a igreja com os seus da incircuncisão, transformando cristãos entre pagãos, o mesmo Ananias que te batizou, eu entreguei ele a Satanás. Então, em Gálatas 2,7 foi confiado a você o evangelho da incircuncisão. Mas se você roubar aí da igreja e não der aos pobres, eu te entrego a Satanás que nem Ananias e Safira, que te batizou. Aí Paulo, eu sempre procurei fazer isso com diligência. Por assim dizer, eu roubei de uma igreja, mas para dar para outra. Ali. Agora, vê esses daqui de fora, vê as alienação de fora, vê esses daqui de fora trabalhando por dinheiro, por membro já por mais que anos falando aqui, eles têm a verdadeira circuncisão, que é o batismo de João. Onde foi posto esse batismo? Jesus se batizou na CCB lá, eles também se batizaram. Jesus tomou Santa Ceia lá, com os seus 12, eles também tomaram. Deus pôs vida naquela, o resto era ossos do ofício, irmão. O judaísmo que eles estão correndo para estudar, indo para os grandes sacerdotes do passado, até o livro de Enoque, sacerdotes que tocam em osso, crânio e múmia, como o Rodrigo Silva e esses estudantes da Cabala, de arqueologia, cutucando osso, são sacerdotes do diabo, que um sacerdote que toca num crânio, não estudar na arca, no minorá e tudo mais para justificar diante de Deus, ele está imundo, que toca em defunto. Leia Ageu 2 aí, irmão. Ele toca em defunto, tá? O Ageu 1, Ageu 2. Ali, e os sacerdotes responderam, sim, está imundo. Assim é todo esse cristianismo. Ao tocar no crânio de Jesus soprado vida, estão jogando boifando porcos da lei. O Fernando, o Caminho de Oxós lá, já está unido com a Igreja Batista, com a mesma lápide aqui, não quer dizer nada. O Josafá abrindo o seu serviço de culto aqui, levando Jesus cristocêntrico. Agora dentro vai levar nosso Jesus é cristocêntrico e fora também é cristocêntrico. Alô? Mas um não come a comida da outra, porque são duas forças, aí ao contrário. Mas ambos vão se rodando aqui, ó, formando a bola 8, a nota de 200. É por dinheiro que foi vendido, irmão. É por dinheiro a bola 8, os dois olhos da cobra. É o olho da Eva, usado na direita, plasmado a cobra, que quer ser Deus. E o olho da esquerda, que é o ânus, que é os de costa para a cruz, a crença e a descrença, a crença para o lado de fora, que tem uma descrença para o lado de dentro, e a descrença para o lado de fora, estando dentro, é crente somente para o lado de dentro. Verdade que Deus pôs na casa de Salomão para Jesus tirar, verdade que Deus pôs na cinzinha para esse aqui tirar. Esses homens não foram preparados para essa mudança, irmão. Deixar essa barraca. Jesus, pela graça sois salvos, ele pagou um preço. Quando ele morreu, você morreu também, para você viver para ele. Eles estão vivendo por daqui como se fôssemos, porque você era um grão estrangeiro. Não se engane, irmão, estou anos aqui falando. Quantas vezes os repreendi, os anciãos fizeram a mesma coisa no passado. Eu fui preso várias vezes, irmão, por falar a verdade. Fui morto entre o santuário e o altar. Ali, já várias vezes por pôr a verdade, que hoje é jogado na cara deles. A aliança que Deus fez com Franciscão,
quando os reformadores, aquelas prostitutas que foram para os Estados Unidos, irmão, essas prostitutas da CCB que saiu aqui fora, como as prostitutas que estão lá dentro, levando para dentro, a crença e a descrença, o ouro, a cobra comendo seu próprio rabo, a bola 8, porque o 9 é o que vinha das trevas procurando luz, que vinha para se comunicar. No sextavado aqui fora, naquelas 6 colunas, a esteira de Davi serve o quadrado redondo, e vão se servir, irmão, em todas as linhas de ismo aqui, seja mitraísmo, seja espiritismo, segundo Allan Kardec, seja cristianismo, seja qualquer ismo aqui, irmão. Não é um só que fala a verdade, isso já aconteceu lá, estava todos errados quando Jesus veio lá fora. Hoje é a mesma coisa, o Espírito fala aqui dentro. Todos, não há um só que queira a verdade, senão esse grupo de pessoas que Deus chamou para a direita aqui. E esse que ele veio amigo, como foi lá fora, lá. E quando não tinha mais ninguém, havia 7.000 que eu fiz para mim, que não se dobrará aos deuses, segundo ele. Alô? Então é esse número que nós estamos aqui falando ainda. Já acabou, eles não saem mais do bola 9, irmão. Foi falado aqui, o casamento do Cordeiro, eles estão como noiva, vão entregar uma igreja virgem do estado e religião, casado com Deus daqui, o cano soprado vida. Deus enviou o poder do erro, o demônio Ra, sabendo disso aí, irmão, enviou José de Jesus Miranda, a igreja Geraldo Luiz, do Rio de Janeiro, e outras cobras vermelhas mais, as cobras do deserto, as cobras pretas da lama, dos porcos, aqueles espíritos de gárgula que matam, há uma descrença em relação à lei, para o lado de fora, mas eles estão na igreja. Vê o poder do demônio Ran que tá nesses reformadores da cinzinha aqui, falando pela graxa sois salvos. É um Cristo cêntrico, sem precisar da igreja, mas a Bíblia que está no púlpito é a mesma deles aqui fora. E eles creem, Paulo, pela graxa sois salvos. Eles estão tomando ceia indignamente. Como que é essa ceia? Jesus dele já é espírito daqui, irmão, o Yoda Rame. O céu dele já é a plataforma. A tela líquida já é o seu computador, o suco de múmia. O sangue preto, misturado com o sangue vermelho, com a Bíblia na mão, dá a pílula azul. Aquela corrida, eles são coelhos, irmão, que insemina 23, 4 vídeos por dia. Ejacula várias vezes até quase morrer o coelho. Se não parar o cio da coelha, ele morre de tanto penetrar e discutir Bíblia. Vê aí esses reformadores de CB, eles nem trabalham mais, já está trabalhando só para isso aqui, para vivendo por Deus daqui, como se fosse aqui, porque não quer a verdade. Ao eles orar, o batismo que derrubou na CB, o da lei, o da circuncisão, tem que cumprir toda a lei. Foram batizados, aqueles caras que batizou vocês lá, aquele Espírito que chamou vocês lá nas águas, era o Espírito Santo da verdade. Os grãos veio por ouvir, Deus pôs vida ali porque você ia perecer ali fora. E você estava passando uma situação muito difícil ali, e a qual, se você mudasse para aquela energia, a proteção da lei, o aio tomou conta dessas pessoas aí, mas um dia acabariam. E é por isso que ele saiu para fora, porque acabou. Não que eles tinham poder para sair de lá. Você não tira ninguém da CCB. Aqui foi, pelo contrário, a CCB tirava da Batista, que eles hoje estão jogando na cara da CCB, porque eles prostituíram, Deus entregou a Satanás. Eu vi muitas obras, irmão. E meus pais foram, meus ancestrais foram tudo dessa igreja, de conhecer o Franciscão e tudo mais. Eles sabem tudo disso. Hoje eles estão falando mal, xingando como até os profissionais aqui fora, falando que aquele espírito lá, hoje não é mais de Deus, porque eles daqui venderam a própria noiva. O espírito da lei teve lá, pagou o dote. Mas para entregar para esse aqui que era o esposo, eu não entregarei a igreja, não entregaremos a noiva. Matamos o noivo aqui dentro e matamos o noivo pela internet, levando ele para a justiça dar um strike, para não vamos entregar a igreja, achando que o Deus deles é essas lésbicas aqui de fora, que eles estão combatendo fora porque a disputa é financeira, achando que o Deus que está com o esposo, está falando aqui, depende dessas
bruxas do 71 que está na direita dos anciãos, com base de fé, com o Cadu aqui colocado, o Asmodeus, a maçonaria estampada, o anel da maçonaria, muitos deles, eles mesmos se entregando, colocando o presidente para elogiar, para ter benefício, donos de todas as firmas, sócios de todos eles aqui. Foi assim que vocês querem ser de Deus? Eu nunca vi tanta hipocrisia na direita, e tudo aquilo lá, aquela nação se levantará e acusará. Vocês não quiseram entregar a igreja para um só, que é o Espírito, como virgem. Você tem que entregar como lei, a lei e a fé e o ai tomou conta de vocês. Verdade que Deus foi indo ali, até esse Espírito chegar. Agora o noivo chegou aqui fora, chegou de repente, como um fogo para purificar os sacerdotes. Será que vocês estão preparados? Deus preparou para a mudança. Levantou um canal do Racer para fazer a terraplanagem. Colocou ali, irmão, uma casa, o rei Ciro, deu poder de Nabucodonosor para treinar caminho, porque se ele pedisse para a direita, ele estava alienado, para a esquerda aqui fora, irmão, ele veio amigo de ateus e dos pensadores, porque se ele coloca os que saíram da igreja, não tinha força contra a cinzinha, a cobra estava todo vapor, ela sabia que tinha tempo, até os demônios se plasmar, até chegar a internet, porque quando chegasse a internet, a aliança do Franciscão acabava, o dia que você for televisão, quando alguém colocava a televisão dentro de casa, sendo da CB, era tirado do ministério na hora, porque o diabo entrou naquela residência. Eles viviam com as suas televisões no armário, no guarda-roupa, escondido, já alienado com o diabo, assistindo o que tinha ali. Mas segundo a aliança do Franciscão, essas pessoas que foi da cinzinha, aquela aliança que Deus fez com você, que João Batista batizou Jesus, ali, que hoje vocês não batizam nem vocês mesmos, ao você dar Jesus, os batizando em nome de Jesus pelo mundo inteiro, isso confirma que você está debaixo da lei de Moisés, isso confirma que você tem que estar debaixo do evangelho da circuncisão, a cirurgia de fimose que foi trocada pelo batismo da circuncisão, evangelho da circuncisão, como Paulo é incircuncisão, mas apenas tinha a cirurgia de fimose, mas o batismo batizado, o de João e o de Jesus, não conheço, batizou em nome de Jesus, e o do Espírito, orou sobre eles para dar Espírito Santo. Vocês não têm nada disso, vocês só podem viver na sombra da história. O Espírito de vocês é o Espírito do mundo. Nós aqui nesse canal não é o Espírito do mundo que nós recebemos. O problema é que vocês que é Bíblia me conheceram segundo a carne, não vieram fonte da salvação. O Espírito que dá vida, quando o Espírito colocava a vida na boca dos anciãos, que batizou vocês, que profetizou para vocês, era o Espírito Santo que os guardou até libertou dali, irmão. Chamou a sua família e cumpriu vara lá. Hoje não é mais, deixou de ser. Quando Jesus morreu lá fora, quando vocês mataram, quando a aliança tinha que ser feita, valendo a lei ali, Jesus tinha que ser morto. Agora que o Espírito foi morto na direita e esquerda, que acabou o tempo, agora começa a valer a aliança do Espírito. Quem não tem o Espírito do Senhor está no herdeiro. Não é o Espírito do mundo que nós recebemos. Não te conhece segundo a carne. Deus antes fora o pecado, o corpo pecaminoso carnal. Deus é Espírito e importa servir Espírito em verdade. O esposo está junto. Veio casar com a igreja dos primogênitos, dos justos perfeitos, dos santificados, porque Ele santificou. A prova que eles estão no Jesus daqui, da lei, irmão, do exegese, do diabo soprando vida, é essa aqui, irmão. O Espírito Santo deles não é capaz de nada, nem de língua, eles zombam até da língua. Agora, porque deixou de ser, irmão? Quantos deles foi selado lá? Se eu perguntar, se eu passar a régua em cada reformador aqui, no Eduardo, no Josafá, no Fernando, no William, todos eles, nessas prostitutas da CCB, da Igreja de Corinto, de São Jorge, que ora e profetiza sem véu na cabeça, que sendo batido de CCB, você passa, quantas delas foi selada em língua? Quantas delas recebeu a virtude do Espírito Santo? O mesmo hino cuidava de todo mundo ali, irmão. A mesma palavra, uns em doidos pregavam a palavra, e a igreja era abastecida. As outras tinham que se batizar na cabeça de ouro. Mas acabou o tempo, irmão. Quando Jesus foi para a cruz, rasgou o véu. Quando as pragas chegou, rasgou o véu. Era hora de fechar tudo, irmão, e procurar, mas não matamos o esposo que veio lá fora, aquele grupo que veio do Racer lá,
já tomamos strike, por falar a verdade. Alguns de nós permanecem aqui. E agora, um tinha que pôr a parte material, que a igreja deles era material. Leva essas casas pagões, por isso Deus chamou um cara da justiça, que se formou até advogado. Julgamos ali todos os anciões ali espiritualmente. Eu estava presente no mundo espiritual aqui, agora seguiu com a espiritualidade para cá, mano. Foram pagos igual. Nabucodonosor esfolou seus ombros naquele galpão ali, irmão. Os ateus e pensadores saíram de lá, esfolaram seus ombros para pôr a verdade ali. Foram pagos igual. Deus dará toda a glória a eles, lá no mundo espiritual. No evangelho que eu anuncio aqui, o que Paulo II anunciava, será julgado segundo a lei. Se você ler capítulo 2 de Romanos, a quem morre conhecer sem essa lei, perecerá. E quem morre conhecer dessa lei, será julgado por ela. Assim será no dia do Senhor, segundo o evangelho que eu anuncio. Em Romanos 2, segue aquilo que foi lido esses dias atrás aqui. E assim, segundo o evangelho de João Batista, que Deus pôs lá no batismo de João Batista, lá, erreis, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Lá pecou para a morte, lá na CB. Era assim que era tratado lá. Era o mesmo, era cópia, xerox dos apóstolos. Deus pôs vida lá. Que hoje vocês passaram a comer o espírito do erro, o superapóstolo, ao pôr em prova o superapóstolo de dentro, viram fraudulento, põe teste por lá de fora, viram mais pior ainda agora. Estão comendo, é impossível se renovar, porque o tempo de vocês já acabou. Então por que você está falando aí? Porque tem ovelha no meio de vocês, que se eu não manietar o gigante daqui, aquele que vem montado num cavalo branco, escrito santidade ao Senhor, justiça vai adiante do seu rosto, na sua coxa tem um nome tatuado, que somente ele mesmo sabe. Esse matará a cobra e o ímpio, ferirá na cabeça, o outro olho já feriu, esse outro olho aí, irmão. E o resto, ele dá ordem às aves do céu, como até se fartar. O Deus rato, o Deus rato da Índia, que está gerando estímulo em vocês aí, para vocês tanto ganhar dinheiro como tirar e pagar, e gastar seu tempo, a moeda do céu, o sangue que vocês nunca vão derramar, confiando no sangue que foi derramado por 144 mil, que depois de ter feito tudo a graça foi salvos. E assim, vocês estão confiando naquele lá, e perderam o sangue. Assim, caíram no deserto aqui fora, foi a mesma coisa. Aquele super apóstolo de dentro colocaram por fora entre cima. E assim está em todo o chakra, mas Jesus é o mesmo. O dia de Pentecostes dele está chegando. Está chegando aquele que vai pôr ordem no mundo. Está chegando Deus daqui como Jesus. Os judeus vêm distorcendo isso faz tempo já estão unidos, assim que unir as 3 religiões abraâmicas. O Deus daqui reinará em tudo. Sempre foi assim, irmão. E assim aquela leva, 144 mil, no dia de Noé, Jesus falou, nos últimos dias de Noé deles ali, irmão, até a 7ª igreja da Ásia, estarão casando e comprando alienado aqui fora, com tudo que é aplicativo. A nuvem de testemunha de redor para eles é os demônios, é a roda de Sansara. Eles não têm mais nuvem de testemunha, não guardaram esse testemunho do Espírito aqui, que você nesse canal, está na direita aqui, ou você que chegar ainda, dá tempo de você fazer tudo esterco, guarde isso na nuvem de testemunha da sua consciência, porque é impossível converter de volta, ainda que na época de Ezequiel, Deus deu a boca na boca dele, dos que saíram ali, que ele matou ali, do rei Ezequias, que furou os 2 olhos dos filhos dele, matou ele, furou os 2 olhos de Ezequias, levou eles tudo para a Babilônia. Naquela época ali, Deus deu na boca de Ezequiel, ainda que Jó e Daniel e Moisés, esses 3 homens estivessem lá, não salvaria nem suas peles mais. É impossível se renovar. Os superapóstolos, irmão, tornaram a comer odres velhos da lei, até o livro de Enoque, dizendo pela graça seus fatos, são cobras cegas, irmão, e ao lamber aqui assim, não recebe mais encantamento. Morreram espiritualmente, praticamente. A minha esperança, irmão, é que um desses caras aí se volte para mim, para que eu os cure. Somente a cobra levantada pode curar, somente aquilo que foi sangue levantado, que vocês acham que é o seu, é quer dizer espírito.
Somente essa Santa Ceia pode transformar o seu sangue, corrigir o seu DNA espiritualmente. Somente essa ceia falada aqui, jogando em rosto, não é nada pessoal contra a maçonaria, não é nada pessoal contra o mundo, vive o mundo aqui, irmão. Não é nada pessoal contra as pessoas físicas do ancião, nem esses daqui. Pelo contrário, vocês estão, Jesus, assim como Jesus chorou por Jerusalém, 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 hoje é super apóstolo, Paulo chorou a mesma coisa, que mata os profetas e apedreja. Isso prova que vocês são filhos daquele lá. A rebeldia é um erro de idolatria, irmão. E idolatria é um erro de feitiçaria, adorar os demônios como Deus. O símbolo da maçonaria não quer dizer nada, o ouro de Ra não quer dizer nada para eles, irmão. São cabalistas, satanistas de branco, unido estado de religião. Por mais que você clame e grite aqui, irmão. Tempo perdido, amor bandido, que eu derramei. Final da história, todos sem rumo, mais uma vez. E como o rio busca o mar, vocês vão me procurar. E eu derramei meu amor, faço amor. Derramo amor aqui como nunca fiz. Assim, o Senhor, como o rio busca o mar, vai tudo parar no mar de sangue, não de vidro. E assim, enquanto você está vivo aqui, assim como Deus se esvaziou, aprendeu obediência até a morte, esse Espírito aqui me ensinou obediência. Enquanto eu tiver até a morte, vou estar derramando amor, jogando em rosto, para purificar, não é uma espada qualquer. Essa cobra aqui, ela pica e te joga soro. Ela engole a cobra, essa cobra espiritual levantada, espiritual aqui, irmão, ela é a mesma cobra de Moisés, que Moisés levantou no deserto. A cobra levantada, todos atrairei a mim. O Senhor quer dizer o Espírito, o Senhor é o Espírito. A cobra, eu abro a traqueia da cobra e te golpo no abajur da mãe, que ela está esticada aqui, a essa cobra abaixa, o óleo aqui, eu tiro você do ânus da cobra, ela para cima, e assim como a mulher deu a luz, porque o nosso pai virou um filho aqui, irmão, participou do mesmo, virou um espermatozoide, um verme, e fez isso por nós. E os 144 mil, ainda que todo Israel, pela graxa, seria salvo ali, irmão, somente um remanescente foi salvo. É um estádio de 144 mil. Então onde é que está a sua predestinação aqui, irmão? A sua predestinação está nisso aqui, irmão. Os 144 predestinados viria no final para escolher a pele. Então ele escolheu, desses 2000 anos está sendo escolhido. Agiu por assim, por honestidade, por ali, por aqui. Os inocentes como índios e todos mais. Há um número que não depende do que eles fizeram. Mas o maior número foi aqueles da cinzinha. Na aliança que não podia ter televisão. Quando chegasse a televisão, chegou o diabo. Fecha tudo, entrega tudo. Serão tomadas igrejas, tomadas espiritualmente. Irmão. Já era do diabo a carne. Eles não estão fazendo mais ainda? Como que é a tomada? Tomou a mente das pessoas, mano. Esse plano não sai daqui. Deus é espírito e não habita em templo feito de barro lá já. Onde está o Jesus verdadeiro aí? Que a ICCB devia ter feito, esses reformadores. Não ireis aqui nem ali, quem está no telhado não volta. Assim no dia de Noé também chegará. O reino do céu estarei dentro de vocês. Muitos de vocês serão cerrados ao meio e mortos. Como que é hoje? Não estamos na lei, mano. É espírito. Cerrados ao meio. Cerrado, leva os corpos dá strike, impede você falar. A própria emissora, sem alienação, ela não indica. Mano. Eles próprios não querem ouvir a verdade, têm medo, eles fogem da luz para suas obras não se manifestam. Então eles perdem seus ourives tão quanto dentro e fora. Por isso é justo, não é, irmão? Como Jesus chorou em Jerusalém, como galinha eu quis juntar vocês debaixo da minha saia. Todo profeta levantado, todo pênis levantado, que fez a circuncisão, quando Deus chamava um profeta, ele tinha que agachar e entrar por baixo da saia daquele que aparecia, senão ele morria. Mano, eu vou morrer, sou impuro, porque eu li segundo a carne ali. Então, assim como Noemi
tinha que fazer ali, a Ruth foi lá, teve que entrar de baixo, ou trocava de sandália ali, tinha aqueles rituais ali, irmão. Então tudo isso aí serviu de aio para tomar conta de você. A verdade é que a fé da CCB, irmão, e a fé da Bíblia tomou conta do povo, até o Espírito chegar, irmão. Por isso Deus enviou o poder do eu para tomar conta de nós. Para agora, na esperança que você seja um que chegou aqui agora e confessou. Esse Espírito é o verdadeiro, que vem do céu sobre todos. Ele é sem medida. Onde eu estou não entra pecado. Se você me entender 1%, pediu ajuda nisso aqui, sendo crente, irmão. Ou se você não está nesse número que saiu lá do raceiro, ou no número que ele não depende, sendo sincero, você está em maus lençóis, você vai arriscar? Então, se fosse você, eu fazia tudo esterco para ganhar esse já. Você não querer agora, pode ser que você não tenha oportunidade, pode ser que seja impedido de falar a verdade. Você vai morrer crendo na Bíblia, você será julgado por ela, pode ter certeza disso. Deus não terá misericórdia, porque pela graça sois salvos era quando o cara visse que aquilo tomou conta deles. Esses daqui, aqueles se levantariam para justificar esses daqui. Aqueles lá vão se levantar para acusar esses que estão na televisão. E dentro e fora dela. Aqueles lá não comeram nem pizza. O cordeiro está com grande ira, a alma estão clamando. Muitos deles nem casou, morreram debaixo de lei maldita. Para hoje chegar aqui, hoje eles anunciar Jesus e pode tudo. Se nada é comunismo, com televisão e tudo, cadê o diabo? O diabo se retirou porque o Deus deles é quem se une ao diabo, um diabo só com eles. Quem se une com as trevas só com eles. E por que você pode tudo aqui? Porque eu não te conheço segundo a Bíblia. O que dá força ao pecado é a lei. Verdade, isso toma conta de você. Deus não só fora o corpo pecaminoso carnal, mas você tem que agora, depende de que espírito você está. Nós temos a localização. O homem morcego está aqui, o Batman verdadeiro espiritual, junto com o super-homem. Alô? Deus para cima, super-homem, perto do sol. O Deus é como um sol para iluminar você, não. O deles é o Ra. O mitraísmo está no banco, a geometria sagrada, que a réplica está tudo para cá. Você tem a ecolocalização. Você sabe em que espírito você está. Você é um animal, um mamífero que foi achado por Deus, foi achado daqueles que não me procuravam. Porque quem tem Bíblia, uma lei, ele batizou em João e está debaixo da lei. Eles não vão admitir isso, mas tá, não. Alô? Sai sem orar se você é crente aí. Alô? Fica um dia sem pregar o Deus rato, aqueles gárgulas, aqueles espíritos de porco que são os escritos desses reformadores aí, que está encostado no Josafá ali. Naquele orixá, aquela plantinha que você passa a mão nas costas, e ela se encolhe tudinho, se fecha, assim, tem uma planta assim, serve para calmante. Aquele demônio orixá ali, que ele mata ali, enxertou a medula do Josafá de uma tal maneira, que ele se sente, ele ganha todos os discursos ali, segundo a Bíblia, isso prova que ele será julgado por ela. E quando ele fez o cultinho dele e orou transformando a menstruação da cobra em pão, falando mal dos anciãos, não quer dizer nada para eles? Que você que tem a lei e julga seus irmãos será julgado por ela? E os escritos deles vê alguma coisa? Ou vendo aqui não querem ver? Como o Juninho, os do passado, todos esses rejeitaram a verdade. Vê que fim chegou essas pessoas? E eles têm que colocar todo dia o erro da empresa, como se os anciãos se colocasse esses merda para ancião, você acha que o Ricardo A, do Reinar, ou esses bosta da reforma aí, reformados aqui de fora aqui, você acha que eles iriam lá socorrer os pobres se eles fossem ancião? Ou eles estariam fazendo igual os anciãos que vocês falam mal? Vocês são apenas Caim, que querem matar a madrasta para ficar com a fazenda aqui fora, mais nada, mas já está morta. Foi nós que matamos a cobra verdadeira. Então você saberá isso no dia da urna, que nós recebemos o galardão. Quem tentará acusação com esse grupo de pessoas que está aqui nesse canal, ou que pediu ajuda, ou que ele fez amigo? É o Espírito que o justifica. O Senhor quer dizer o Espírito. O deles quer dizer Gadu, Bafomé, indicando Igreja Batista para os outros. Ainda dando testemunho que agora mudaram de igreja, como se fosse sair da Arapuca, escapando da cara de leão do orgulho de CB, cai na ursa maior que esses demônios aqui fora. Escapando, entrando em casa, ao abrir seu canal, como essas prostitutas da CCB, Igreja de Coríntios, que não põem véu ou que põem.
com idolatria, canta para Gadu, a ordem dos pifarros que foi tomada aqui, que a ordem da maçonaria emprestou para eles. O afeto, os seus afetos das suas almas aqui, canta pensando na igreja com o mesmo símbolo de lá, dentro e fora. Esses daqui já não se identificam, não canta mais nem hino, não tem mais nada. Ao cantar o do mundo, crendo na Bíblia, estão condenados, porque deixaram aquilo que Deus pôs vida lá. E esses que cantam em casa não tem consciência desse aqui, irmão. Canta para firma, ou canta aqui, mas perdido na unha desses caras aí. E assim, irmão, o diabo daqui, use tudo é dele aqui, irmão. Ecumenismo, o dia de Pentecostes dele está chegando. A ordem mundial, um só Senhor, um só governo. A da direita já está assinando, os líderes estão entregando, irmão, para não sofrer, não perder seus lucros. Os da direita aqui, o Jesus é o mesmo, julgando a direita e a esquerda. Quando ser proibido, vocês estão no mesmo Jesus. Num Deus só, quero ver você sair para isso aqui. Nessa época, espero que tenha acabado. Então vamos lá, continuando aqui. Tive que dar uma paradinha aqui, porque eu aqueci muito. Então vamos passar a régua aí. Então você viverá, viverá, se vir pressa a luz. Viverei, viverei, se eu viver na luz. A luz do eterno resplendor. A luz que é o Cristo quer dizer o Espírito Redentor. Deus é Espírito, se você não me conhecer segundo a Bíblia. Se você me conhecer segundo a Bíblia, você já batizou em João. Você será julgado por ela. Esses daí não sairão da lei, irmão. Então, pela graça, depois de ter feito tudo cerrados ao meio, não consta. A ira do cordeiro não consta para esses caras aí, irmão. Alegre, ganhando dinheiro, sorrindo, colocando Bíblia, Jesus, acho que estão fazendo um serviço de gadu. Estão apenas cumprindo a agenda por lado de fora, inconscientes, são cobras cegas que dormiu no Ouroboro, pago pelo mesmo Deus daqui. E na direita e esquerda. Se Jesus pregasse o exegese a favor das escrituras sagradas, que eles liam pensando que contém, eles leem ainda isso para os outros ainda. Eles não lêem, só que não nessa parte, para acusar os fariseus. Os fariseus acusam eles também. Mas quer dizer, o Espírito, no exegese, não de Paulo. Paulo não merece o evangelho da incircuncisão aos não-judeus verdadeiros, ali. Era para os judeus judaizados, que nem Roma, ele foi até competir com Pedro. Ele era esquerda de Pedro ali. Era o Batman e super-homem ali. Pedro pertencia à chave do céu. E Paulo era à esquerda, para baixo. Então tinha alguma coisa, porque aqui o diabo é Deus, aqui o negativo é mais forte. Aqui é o masculino, macho. É representado no masculino. Mas o fim dele era na bainha de Pedro. Pedro foi para Roma e assim, batizar os cornélios. Ao ele falar para aquelas cobras da Grécia, ali, todos receberam Espíritos, batizou eles em João para eles virar judeu. Errei, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Morreram conhecendo essa lei e será julgado por ela. E não sem essa lei perecerão. E foi essa lei que batizou vocês nesse dia, não adianta vocês fugir não. Aqui o Espírito corta reto. E esses anciãos estão descumprindo a lei, assinaram ecumenismo com o gadu lá. Esses que saíram para fora estão pregando Bíblia, religião, bandeira do Brasil, com tudo junto. O gadu é o senhor desse país, de boca cheia, os sacerdotes falam. Então você está vendo esses líderes religiosos, é ossos do ofício. Agora eles têm a grande chance de destruir Judá, que nem esses 12 chakras de cristão que está aqui, são os mesmos nefilins que eram dos 12 sacerdotes saduceus. O que estava nas 7 igrejas da Ásia ali, que a quem vencesse, foram batizados em João, uma das igrejas de Efésios, foi a que Paulo fez ali, irmão. Pelo que guardaste um pouquinho que tem, por isso eu guardarei do dia da tribulação. Foram cerrados ao meio, moraram em cavernas, foram mortos e tudo mais. Esse batismo foi o da CCB, irmão, aqui. Eles estão morando em cavernas, nas suas casas já, agora o diabo veio se comunicar pela televisão. Então, quem foi da cinzinha que tem televisão, você está debaixo de maldição. Você tinha que fazer tudo esterco, manter só um canal. Porque esse canal que foi preparado, era para ter aqui 12 pessoas preparadas
para essa mudança que viria. Esses daqui, homens dignos, eram 12 apóstolos da incircuncisão verdadeira. Paulo não merece esse título. Paulo, segundo a exegese que ele anunciava, será assim no dia do Senhor. Se ele rouba a igreja, Pedro entregava ele a Satanás para destruição. Aqui ele agiu corretamente. Então, ele nem merecia o título de apóstolo. Eu ajudei, por assim dizer, o Mateus da igreja ali. Esses daqui, por assim dizer, estão matando a igreja e matando a ninhada de cobra que está no meio deles também, por não emprestar o ouvido e não deixar o evangelho entrar. E assim, o tempo passou e eu sofri calado. Não dá para tirar isso do pensamento. Eu pensei que eles estavam apaixonados, que amavam o Senhor verdadeiro. Ao pôr em teste, achei os fraudulentos. E assim vão levando até o amanhecer. Eu descobri que o verdadeiro amor desse cara, o verdadeiro amor é você. Estou chorando porque o verdadeiro amor dos que amam o Senhor, que ele é a esse que ele amou, aceitou como é. Então use tudo aí, irmão, saca todos os grãos. Saca toda a música, tudo que te alegra, que te plasma. Tudo é nosso, porque você não me conhece segundo a Bíblia foi lançado fora. O batismo serviu de aio para tomar conta de você saiu da Bíblia. Você não me conheceu segundo a carne, que dá força ao pecado e à lei, vem por ouvir. Onde está a morte, o seu agrião? Alô? Quem tem o Espírito do Senhor está é dele. Eles estão anunciando Jesus, nem falar que era o Senhor podia. Porque eles estão com outro espírito, é o espírito desse mundo, que não é o espírito desse mundo que já é Paulo verdadeiro, que eles pensam que é o deles, que é São Jorge, falou lá que é. Então deixa eu passar a régua aqui nos versículos para nós. Né? Então isso aqui não é nada pessoal, eu queria mandar um abraço aí para o Josafá, para os reformadores do CB, mas dizer que não é nada pessoal, não tem nada contra na carne. Agora, contra o espírito, não. É o reino do céu por violência. Minha luta não é contra a carne dos anciãos, nem a pessoa física, nem contra os judeus e a maçonaria. É contra os néfiles que estão encostados nas pessoas, que eles nem... A força da nossa milícia não é carnal, é espiritual, é com o reino do céu por violência. Não é mais olho por olho, carne por carne aqui. Não é mais assim, nem leve suas causas pagões. Não é por violência na carne, é violência espiritual. A ira do cordeiro vinha ardendo. Tira esse e matai na minha frente, será... Unidos os destruirão, nunca vos vi. Haverá rangir de dentes, é o Jesus que eles estão falando que é amor aí, porque eles creram naquele lá. Os 144 mil deram suas peles para escolher aqueles que o Espírito povida. O Senhor quer dizer o Espírito, esse Espírito quer dizer tudo que foi Jesus aqui, ele era Deus, 3 dias depois, 40 dias depois, ele virou Deus. Ele voltou diminuído, ele voltou no 141, está Deus, 144 mil filhinhos. No corpo de Deus, que é a mulher vestida de sol do casamento. Agora o Espírito viria, aquilo que ele gerou para se casar com a igreja, quer dizer o Espírito. Esse Espírito vai se casar, um deles é noivo. Teve o terceiro round, a mulher vestida, o casamento do cordeiro está acontecendo aqui, irmão. Aqui, Deus se casou, os 144 mil que representam o masculino de Deus, vai se casar, ele pagou o dote aqui, e agora para os 144 mil casamentos se casar, pegar a sua pele, da verdade, a justiça, lavaram suas vestes pela lavagem da palavra, o Espírito, o Senhor quer dizer o Espírito, quem dá força ao pecado é a lei, e onde está o Espírito não entra o pecado, aí temos liberdade de entrar no santuário porque você está fora da lei realmente, do batismo de João, que serviu de aio para você. Você está batizado pela lavagem das palavras. O Senhor quer dizer o Espírito. A ceia que foi já crucificado ali, lançar o fermento vai continuar agindo assim. Eles aí estão tomando ceia da Bíblia, que a partir dos apóstolos, perto deles não está mais. Está o diabo como um Deus, e eles querem satisfazer os seus deuses, jamais sairão disso, é impossível se renovar. A chance deles se humilhar é muito mínima. Né? E assim o Espírito vem dando aqui. Então não é nada pessoal contra as mulheres. Se eu ofendi você segundo a carne, eu ofendi a cara de leão, ofendi a pata de urso. Entrando em casa, ofendi a sua Bíblia, que é o gadu sentado. O Senhor Jesus está vindo aí. Pode aguardar, você não sai mais, irmão.
sem pedir. Quando vai ficar mais difícil de entrar debaixo, se humilhar debaixo, a qual Deus pôs Paulo por sacerdote ali fora, e Pedro na direita e Paulo na esquerda, assim também viria o sacerdote. Pôs na direita para tomar conta, agora viria para o lado de fora, como a arca morreu fora, e levaram tudo para dentro, tudo que você aprendeu aqui. Então vamos passar uma régua, vamos continuar passando umas réguas aí. Se eu não falar, o que eu fiz de menos? E se eu falar, o que eu fiz de mais? Eu estou em paciência, minha alma já entrou em descanso. Eu já estou com os pés no estrado já está sentado. O Espírito, a igreja que ele chamou, ele salvou os 144 mil, está só de olhando os 4. Eu que andei pelos 4 cantos do mundo, o enviou os 4 anjos já para colher. Então, já está colhendo já, e assim vai aí mais uns 15, 20 anos aí, irmão. Depois o Deus aqui será um Deus, haverá paz, e decretar paz eterna, um reino eterno. Ambos terão a mesma Bíblia, o mesmo Jesus. E assim, irmão, quando eles decretar totalmente, vai haver a tomada realmente. Eles vão estar nos 12 chácaros aqui de Gadu, com a Bíblia na mão, discute sempre. Você nem sabe o que vai ser o fim disso aí, irmão. Eu sei que quando eu estive lá, que eu voltei, onde eu estava, formou um formato de uma sombra. Já viu quando as pessoas que morreram, eles fazem um desenho de giz assim? Assim ficou minha cama, por as poucas vezes que eu fui lá. Não queira estar nisso aí. Isso aí é só uma ameaçinha aí. Para os crentes a ameaça não é verdade, os da direita, os que vinham pedir ajuda. Agora para os da esquerda, o Salmo 91 é paraíso. O Zomidarve, o Horus Vivo embalsamou um macaco lá, que virou polícia. Isso aí são polícias desse número que ele chamou aqui. O Abraão se juntou lá, o Davi a mesma coisa, Jesus veio amigo deles ali. Porque os que têm grão, deu trabalho que deu para arrancar esses 12 daqui, e acabamos um número muito pequeno aqui, sem perna, sem braço, não tem força para chegar, para fazer nada. Por quê? Faltou braço, faltou perna. Mas não tem problema, o importante é que você ainda tem consciência. Melhor que a tua consciência entre lá onde eu estou te falando, onde eu te pus, de que todo o seu corpo. E assim Deus pagou igual, porque eu também estou aqui. Tirai desses aqui, daquele que tem mais, até aqui, mas pela graça somos salvos, como ele pagou igual para os ateus. Ninguém pode falar nada. Esse, do canal, não falei todos, não. Vê aqueles que rejeitou a verdade, se tornou inimigo, ou vem aqui para fazer uma descrença a fim de ofender o altar, nós manda beijo. Por quê? Porque se eu for pôr na balança, é perigoso. E essa pessoa está diante do isso. Na lei, se um animal tocar, esses daqueles, pode ver que os cinzinhas dentro e fora não vem falar nada aqui, mano. Se eu vou lá é bloqueado, eles não falam nada. Não há essas palavras aí. Todo coloca a foto deles aí, eles não falam nada. Por quê, mano? Porque eles sabem o altar, eles têm medo do altar, eles sabem que se eles pôr a mão no altar, aquele que se levanta contra o altar já está julgado aqui. Mas você fala e não acontece nada com eles, o reino deles é aqui, mano. A conta foi paga para eles, para os ateus, o mesmo sol que vem para eles, vem para o branco, para o preto, para os animais, até as formigas estão beneficiando da chuva e do sol e de tudo que é comida aí. Mas um dia vai acabar, e ainda que você esteja vivo ou já morreu, para Deus é agora, Deus é o Deus do já. E Ele diz para vocês da direita, que é crente aí, vem para cá, mano, pede ajuda desse espírito, faz tudo esterco. Se vocês foram predestinados, sendo da cinzinha, o resto é se quiser, das outras igrejas. Agora, se você foi da cinzinha, no dia da salvação, não rejeita a voz que clama, no dia da salvação, sai deles, povo meu, faz tudo esterco que você conheceu da mensagem desses caras, foi apenas grão e aio, usa tudo a favor desse, para viver para esse. Hoje o Deus te chamou para você luxar aqui nesse plano aqui. Então você é desse mundo, mano. O que vemos aí, as pessoas, muitos deles não estão nem aí, gastaram as suas moedas. Então guarda pelo menos um talento, te paga igual, põe no banco aí. Senta seu dedo no like se é crente aí, mano. Se os ateus não virem aqui, eles não têm compromisso com isso. É amigos, ele pagou igual. Se souber, vai lá no canal dos ateus, quantos deles ralaram, tá? Aquela leva que saiu do raceiro até hoje lá, lançando 3 vídeos por dia contra a religião, não crê nesse. Mas na minha medula não enxerta. Foi esse que Deus veio amigo aí. Eu estou mais de 1000 vídeos pregando a favor dessas pessoas, o Espírito me corrigindo e é isso aí mesmo. Então se Deus pagou igual, um beijo no seu coração.
Então vamos passar uma régua no ouro de Horus da CCB, assinado Ecumenismo, e os de fora assinando pela Bíblia. A entidade afirma, anunciar o assinou o Ecumenismo, mas a Bíblia que está lá não é a mesma deles aqui não. O poder do erro não está aqui não, porque eles estão de Caim. Então vamos abrir o... Vamos passar umas réguas aí. Eu tenho mais... Nós estamos indo para 1h23, acho que dá 2 horas de vídeo. Não tem como colocar por menos de 1 hora, 2 horas. Já nem pus live para ir mais rápido. Não adiantou. Então, foi falado aqui no vídeo passado aqui, da caverna que a Aline do canal de Ó Israel, a Cereza de Israel, que anuncia lá a raiva dela, que o Herodes matou 2.000 crianças de Israel. E joga isso pro cara ficar com raiva. Mas que o povo dela adorava os néfis, era olho por olho, eles não contam não. Alô? Então abre aí, irmão, Ezequiel 44. Hoje é o anjo caído Azazel, usando a lei que eles julgam a CCB na direita e os vivos de fora. Após a partida, esse Ezequiel está lá, pelado, esperando uma pele para colocar aqui. O portão do leste. 44 de Ezequiel. O homem me levou até o portão de fora, ao lado do leste da área do templo. Isso aqui é a caverna, tá debaixo de Jerusalém, que a maçonaria vai lá fazer um culto uma vez por ano, não sei se é uma vez por mês, que os judeus sabem e deixou separado lá para eles, que o Labartine, o Rodrigo Silva, todos os líderes aqui, o pastor Antônio Júnior, tanto o japonês como o outro, leva suas excursões, faz seus livros e vai lá e adora também junto, são todos maçons, uns conscientes, outros não. Eles só tem a lei que mata para te julgar. São demônios, filhos de Gadu. E eles todos sabem lá, mano, podia assumir logo. Põe logo a ordem mundial aí, que eles têm tanto medo, já assinaram. Mano. Não vai morrer ninguém, todos já vão continuar com seus ganhos, mesma coisa. Só não tem salvação, aí que é o problema. O portão estava fechado, então o Senhor me disse. Então é um portão de fora, ao lado leste da área do templo. O portão estava fechado, então o Senhor disse a Ezequiel lá. Esse portão ficará fechado, nunca será aberto. Então não é aberto lá, é aberto ao público, abrir agora, mas até ali não é mais aberto. Porque agora pertence ao Gadu. A ele foi dado o direito de ele usar, comunicar pela imagem de Guadalupe na Maria, irmão, e no Jesus, cano soprado vida 666, que é o da Bíblia. Ninguém poderá usá-lo, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, na época lá, mano, entrei por ele. Então o sacerdote sabia que Deus entrava ali por ele. Por onde Deus vinha do fundo para os sacerdotes hoje jogar suco de múmia pela boca que tudo vê, pelo olho, pelo rabo da cobra, que é a boca desses caras aí. O sacerdote borrifava a luz lá assim. Foi posto aqui nesse canal aqui muitas vezes lá. Então saiu uma luz aqui, que isso quer dizer a xoxota, o olho de Deus, o olho que tudo vê, o óvulo da vida que vinha para fora, expurgava sangue do bode para ir para morrer e da ovelha para purificar Israel. Mas você quer abrir bem indecente, mano. Tem hora que não dá, tem que falar a verdade. Eu agi como louco, né? E depois eu já comprei até uma camiseta quase que sem nada, porque o Gólgota, Jesus morreu de terno ou profano? É pelado que morre. Quem está em Gólgota verdadeiramente não é pelado? Então eu não estou pelado. É indecente aí, então eu pus uma camiseta aí. Tá? Já viu o Ais fazer assim, ó? Aqui a língua quer dizer por onde quer dizer o tapete vermelho do hall da fama aqui, por onde a Sofia deles, que é a Amate protege, a protetora, e na direita é a Lili, a Suzy traz a Sofia deles como Bafomé, filho de Bafomé legítimo. Ninguém poderá usá-lo, porque eu, Senhor Israel, entrei por ele. Então ninguém podia usar essa porta do fundo que os judeus e Jerusalém entregou esse pátio à maçonaria, porque sempre foi lá, eles sempre trocaram por isso aí, né? Então não é nada contra, mano. Isso aí é só que eles não falam e fica dando Jesus para essa pessoa aí, sabendo que é o Gadumo após a partida. Só Deus pôs isso somente na cinzinha, o único portal que tinha eles fechado.
esse portão deve ficar sempre fechado, mas o rei poderá ir por ele para comer uma refeição santa na minha presença. Então os sacerdotes e ali os eunucos serviam santificado uma refeição, eles comiam uma refeição na presença de Deus. Ele entrará e sairá pelo portão, pelo salão interno desse templo. Então ali, irmão, o rei Davi, o Salomão, e os sacerdotes, os reis que valeu, que após Davi, todos eles tinham poste de ídolo para sentar. Que nem a CCB sempre teve alienação. O Israel nunca deixou os postes de ídolo. Os deuses Mamon, o Deus Cabo, qualquer Deus que morria ali, eles plasmavam um Deus naquele. Que nem São Paulo, Oxós é São Paulo, Oxum é São Pedro, Ogum é tal, e assim por diante. Jesus é Oxum, São Jorge é São Paulo, Oxós, e assim é o mesmo que estava ali, eles nunca deixaram isso aí. Ele entrará e sairá pelo portão interno desse portão. Então, essa caverna aí que eu falei da Aline, pus umas fotos aí para ela ver, não é nada pessoal contra eles. Eles são daqui, o mundo vive o mundo, aqui o Deus deles é o dinheiro, é poder, fama e lauda fama. E comercialização, desde lá, desde um santinho aqui até uma pedrinha de lá, até um óleo de lá, como você viu aí, até um feijão de lá vale 1 milhão. Alô? Então agora eu vou passar uma régua aí nos caminhos de Oxós da CCB. Então, ó, a igreja prostituta de São Jorge, hoje, que eles lêem aos romanos pensando que é Paulo aí, Oxós capítulo 2, verso 12. Todos aqueles que pecam sem conhecer essa lei de Deus se perderão sem essa lei. É o Paulo que você quer. Você quer Bíblia? Deu Jesus para essa pessoa? O Jesus queria dizer o Espírito que apareceu a Paulo, segundo o Egegese, que nem um tio cairá, é isso aqui que ele te deu. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei, se perderão sem essa lei. Então você quer Paulo? Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Então vocês estão pecando, atacando seus irmãos, e eles lá estão pecando porque colocaram o Gadu, assinaram ecumenismo. E ambos estão pecando porque todos estão na televisão quebrando a sua aliança, de Gálatas 2,14. Se você torna quebrar uma lei a fim de se beneficiar, fica certo que vocês quebraram a lei. É por esse capítulo que eu estou 7 anos pregando aqui contra eles e não adianta. Então vamos lá, agora você dá um salto aqui no verso, eu li o 2 de Oxós, Romanos, 2 de São Jorge, São Paulo, capítulo 2, verso 12, eu li para você. Agora você dá um pulo no número 16, no verso 16. E de acordo com o evangelho que eu anuncio, Paulo está falando, é assim que será no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. Então Paulo profetizou aqui e afirmou que segundo o evangelho de Jesus que ele anuncia, será assim. Todos aqueles que pecam conhecendo a lei, se perderão sem essa lei. E todos aqueles que pecam conhecendo a lei, eles estão conhecendo, foram batizados em João lá, e estão descumprindo, falando mal dos seus irmãos, levando suas causas bagulhos dentro e fora. Então será assim que será julgado segundo o evangelho de Paulo que ele anuncia. Mas e o seu? Você não está lendo Paulo aí? Eu estou pegando, sabe qual evangelho eu estou te pregando aqui? O do centurião, o Egegese dos não-judeus, que ele veio amigo, toquei flauta lá, rock and roll, transformava 4 baldes de vinho. Não tinha um cara que não cumpriu nada e desceu mais justificado do que os que cumpriam ali, dentro ou fora? Eles estavam fora orando de longe. O bandido não é o nosso apóstolo, porque ele pediu ajuda. Ele veio amigo de ateus e os pensadores não se dobravam os deuses, que era ateu e vencedores porque os próprios judeus transformaram aquilo tudo em Baal. E eles não cumpriam, não tinham dinheiro para cumprir a lei. Por isso foram achados por Deus. E aí, mas então cadê o outro que você prega aí? Por que toda essa liberdade? Onde nós estamos, onde há o Espírito, há a liberdade. Aqui você não é noiva virgem de pecado, que é o que dá força ao pecado e à lei. Aqui você é casado. O casamento do Cordeiro já aconteceu aqui, eles não viram.
Eles estão querendo aquele que vem casar ali, parece com um buraco na mão mostrando, ó, sou eu, vou destruir o diabo. Eles pregando o mesmo diabo. Alienação, tirando e põe do livro que não pode, dando curso, não tem problema nenhum, não. Logo, logo farão seus livros, tudo junto, mano, aqui fora. Se isso vem do mundo dos ateus pensadores, dos maçons que fazem seus livros, dos espíritos que têm o Bafomé, invocam os demônios, é plausível. Mas sendo da cinzinha, só de estar na televisão não podia. O batismo deles é o mesmo que fez eles caírem no deserto lá. O mesmo trigo foi posto vida lá, mano. Hoje era para ser essa aqui, foram preparados para essa mudança. Esses daqui por um tempo pregou isso aí, depois largaram. Né? Por certo vai ferver, foi Deus que escolheu essas pessoas. Né? Uma hora vai chegar uma hora que você vai... se você, nós estamos aqui, irmão, aquilo que os crentes aqui de fora pensam que a igreja deles é a igreja de Efésios. Pelo que no pouco que você tem aqui na direita, eu também a sua igreja de Éfeso. O pouco que você tem, eu te guardarei no dia da tribulação que vai vir em cima desses caras aí. E o diabo também vai guardar eles para a tribulação aqui, irmão. Eles já estão no diabo, não tem como mais tirar. Você vai sofrer angústia e aflição aqui, porque o seu reino não é aqui. Então, por isso eu te aconselho, sai da Bíblia, povo meu. Não é sai da plataforma, não. Você tem que ter um canal aí, para você pregar esse depois. Ou para sua família, o seu grupo de zap, irmão. Então, segundo o evangelho que Paulo pregava, que o Fernando está pregando, com o Josafá e o Jesus cristocêntrico aqui de fora, se eles morrerem sem essa lei, não cumprindo ela, não estão tomando ceia, aqui fora, na noite que foi traído, por isso já morreram espiritualmente, porque não querem isso aqui. E o seu aqui, o meu aqui, irmão, aquele lá, tocou por fé e ia embora, a mulher do fluxo. O que não cumpria nada. O Tomé era ateu ali, não andou junto, não pregou com eles, curou, viu o diabo cair como um raio, com pedra, com fogo do céu. Mas se eu não ver, eu não creio. O Pedro nem creu que ele saiu da cova. A mulher, você é louca, você é prostituta. Você está vendo você deve ter se confundido esse amor na carne aí. Você é prostituta, vamos lá ver, eu quero ver lá. Eu vi ele, Pedro, deixa de ser idiota, seu merda. Vamos lá ver ele lá. Vamos lá. O manto estava ali, segundo o que está escrito aqui. E o Pedro, ele mandou, o que ele falou para você, Madalena? Mandou vocês ir para Jerusalém. O Pedro foi, vamos não, nós vamos morrer. O Tomé, se nem que eu pôr o dedo no veio. Até que o homem apareceu no meio deles. Vê a energia que tem nisso aí, irmão. Alô, da direita aqui. Não para os descrentes. Descrença, o do gadu como Deus na boca desses oxós aqui não sente esse espírito aqui. Isso prova que se não for desse que não foi achado aqui, nem os que foi achado tá de costas, não tem como. Dias menos dia, o homem entrou aqui na internet, chegou de repente, colocou o dedo aqui. Muitos nem sabem porque é amigo, porque é legal, porque ama, porque tal. Porque Deus o amou. Um da pele lá, ele amou essas pessoas. Quem tentará acusação contra aqueles que eu escolhi? Que ele amou desde antes da fundação do mundo. Mas você era um animal? Sim, os Deus Néfilis nos criou aqui, por meio dos grãos original que é a Bíblia. Mas um dos predestinados escolheu sua pele. E agora? Quem que tasca você que é desse canal aqui? Então, segundo aqueles serão julgados pela lei. Não quero isso aqui, o vídeo vai ficar grande. Hein? Então, deixa eu passar uma coisinha rapidinho aqui, irmão. Ó, vou ter que fazer um parte 2 para pôr isso aqui. No mesmo 2 de Romanos aqui, ó, Deus julga as pessoas. Eles que é na Bíblia, né? Não receberam desse espírito do centurião, do que tocou por fé, do bandido aqui, que é só pedir ajuda e fazer tudo esterco. Quando Paulo conheceu isso aqui, ele fez tudo bosta. O verdadeiro Paulo, isso aqui o deles não aceita, são tudo oxós, discutindo entre si. Os outros chacos já era da igreja do Gadu, é amor, dos batistas é maçonaria, o Nefilins é amor deles, tudo junto. Eles sentem em qualquer poste hídrico que dê dinheiro, faz isso por dinheiro, por raiva, por ganância. Ficam pregando pela rua como uns gardarenos loucos por aí nos ônibus,
Aí vem um monte de ateu e pensador não crê mais em Deus por causa desses caras, eles já atiram, ainda julgam as pessoas aqui fora aí. Por aí vai. Deus daqui é morte. Capítulo 2 de Oxós, Romanos, Caminho de Damasco, São Jorge. Meu amigo, verso 1, meu amigo, não importa quem você seja, segundo o Evangelho de Paulo, será julgado por isso aqui. Você não tem desculpa quando julga os outros. Eles não têm o Espírito para julgar, eles só têm o Espírito da lei, de gárgula. Os apóstolos julgaram os anjos. Julgarão os anjos, Paulo aqui. E depois da partida, que não está escrito nada, no que o 666, foi apenas um aio que tomou conta deles. Tessalonicenses 2, eles leem ainda expulsou. O Jesus ressuscitado é a besta. Se um outro Jesus que o Constantino te deu não quer dizer nada, que Martinho Lutero te deu, segundo o Egezese de Oxós, do Estado de religião, não quer dizer nada. Terno, todos lá. Qual dos postes de ídolo, a Igreja Batista, Deus e Amor, a Presbiteriana não sentou para ter política e religião junto para lavar dinheiro? Qual desses postes de ídolo Trevesan não sentou agora, indo lá na Laura no Mundial, para pôr a esquerda de Gadu, de Caim? Para o Marsoli esconder a maçonaria da direita, mas o Nova CCB ali colocou que tem 230 diáconos maçons ali, irmão. Com passe e olho, está tudo nas suas firmas, alienado. E não é por isso, é porque eu quero ver sair. Vocês são deles, vocês fizeram pacto com a cobra, quero ver sair da cobra agora. O reino de vocês já é aqui. Nunca vos vi, ainda lendo isso para os outros ainda. Já viu os anciãos dando murro em ponta de faca ali? Falando Jesus cristocêntrico para dentro, o Gadu lá não quer dizer nada no púlpito. E esses aqui lendo cristocêntrico não quer dizer nada, o Gadu na Bíblia deles. Ou eles eram para estar nesse espírito aqui onde não entra pecado. Deus é espírito, porque o espírito do Senhor está não é dele. Pode falar o resto da vida aí. Então você não tem desculpa quando julga a pessoa. O Josafá não tem desculpa quando julga os anciãos, o caminho de Oxós. Esses outros aqui estão julgando entre si, a direita e a esquerda. Os anciãos, quem é eles para julgar aqui? Importa que você desculpa quando julga. Quando os anciãos julgam os que saíram de fora, até de Galvino fizeram um relatório junto. Aquelas leis, prostituta, tudo assinaram ecumenismo com o Gadu lá, debaixo do pênis de Horus, atrás do ancião aqui, ainda batizando as pessoas. Quem é esses bosta como o Reinar e o CCB de Gadu sem reforma? CCB sem reforma, foi lá julgar o pedófilo, se isso veio de um ateu, de um cara aqui de fora, é plausível, da justiça do fórum. Agora, aquela lésbica, matador de almas, batismo de criança, não foi julgar os cooperadores de jovem, né? Alan, levando a idolatria deles, quer satisfazer os nefos, aquele maçom, é irmão do Sembreiano, que agora ele acompanha, agora o Trevesan já foi lá assinar e estudar estudo bíblico, aquela Rádio Mundial, aquele cabeça de azeitona lá que tem lá, da Rádio Mundial, achando que é alguma coisa, entregando tudo o poder à besta. Tudo maçons de maçons por dinheiro. E por dar Bíblia com Egezese, que dá força mais maçã, são Deus aqui. A Bíblia só pode fazer Deus aqui. Mas como que é ser um Deus lá? Como que o seu Deus que passou por carne e sangue saiu daqui? Não foi pelado na cruz? E o deles não é de ter soltar a gravata perto da salvação? Ou se não cumprir o batismo, ou a ceia deles falada aqui, não tem, segundo o Evangelho de Paulo, serão julgados naquele dia pela lei. Quero ver só pelos rudimentos da circuncisão, não é mais cirurgia de fimose. Evangelho de Pedro, Tiago e João é o batismo de João com Santa Ceia, em memória dele. Já é o suficiente para condenar esses de fora e os de dentro, porque os de dentro tomam com o Gadu lá, sabendo, se nada é comunismo. Comunhão tem Cristo com o diabo, levando na justiça para arrancar dinheiro dos próprios filhos, com direitos autoriais, até da Bíblia escrita e de inário, da Bíblia cantada, que emociona as almas, que é a maçonaria que deu para eles ali. Agora tem que cumprir o pacto de 74, de 64, não sei, do Planalto Central lá, da aliança que fizeram, quando colocaram o Horus como fizeram no Egito aqui tem que cumprir esse trato aí.
Pois você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem. Como que a CCB vai julgar os de fora se eles assinarem com o menino e levam suas causas pagões? Como que esses de fora vão julgar os de dentro se eles próprios não tomam a Santa Ceia e Jesus é o mesmo? Alan, não está de bem, o útero não é o mesmo buraco que a maçonaria vai lá debaixo de Jerusalém? Ou o céu deles, a Jerusalém deles é de pedra. Aqui, o máximo de céu deles é até onde o James Webb chegar, onde se desdobra e volta, na morte. Porque nunca saíram da morte. Você está condenando a você mesmo. Alô? E você aqui, onde nós estamos aqui, não entra pecado. Eu não estou julgando eles segundo a carne. Eu não estou julgando eles por pecado. Estou julgando eles pelo livro que dá força ao pecado é a lei. Vocês lêem a Escritura Sagrada, pensa com ter a salvação. Evangelho de João 5,39. Paulo não podia falar pela graça sois salvo, mas depois de com a carne seguir a lei. O que eu quero fazer é ser bom e fiel, mas não consigo. Então com a carne eu sigo a lei. O batismo de João, a Santa Ceia. Se eu não tomar, eu não tenho parte. Se eu tomar indignamente, eu vou morrer espiritualmente. Por isso muitos morreram. Então eles estão aqui, irmão. Eu queria que o Josafá, os reformadores, lesse capítulo 2 de Romanos e colocasse a mão nas suas consciências. Como eles não sairão daqui, já estão perdidos. A chance é zero. A carne, a alma deles, o coração deles foi transformado, o coração de pedra em carne, como os judeus de Paulo. Não atirar essa carne para espirrar sangue, serão julgados assim. No translado aqui, que eles vão morrer de morte natural, alguns, sei lá, alguém vai morrer, do jeito, um acidente ou não. Os seus sucos de múmia virão bateria, super dínamos para os néfiles. Não sai mais da cobra, mano. Porque eles querem Bíblia, eu não estou te conhecendo segundo a Bíblia. Onde eu estou não entra pecado. Quem está na acusação? Eu te conheço segundo a lei, segundo a Bíblia, segundo o batismo de João. Coisa que tinha maravilhosíssima como o batismo de Santa Ceia. Isso aí era apenas rudimentos que tomou conta de você. Mas foi nesses rudimentos que salvaria eles, mano. Tomava conta deles. Quebraram suas próprias leis a fim de ter lucro, ganho aqui fora. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Você quer Bíblia? Será julgado pelo evangelho da circuncisão. Mas você que faz as mesmas coisas, condena os outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Alô? Você que é Paulo? Então como que eu e você, esse grupo de pessoas e desse canal, os que pedir ajuda ou que está no número que não depende, ou que alguém que chegar aí pedindo ajuda vai ser? Então, eu leria aqui, ó, mas nós aqui estamos fazendo essas coisas aqui, somos como o centurião que veio, eu não batizei, não fiz nada disso. Fala somente uma palavra aí, porque onde você está, você é a verdade e a vida, você é o santo. Você que está aqui, que fez sua oração aqui, que faz sua oração, que o Espírito vem gemer em você, porque não sabemos nem orar, você tem um Espírito que clama, Abba, Pai verdadeiro, você não fez nada, não cumpriu nada, mas falou, Senhor, tem misericórdia de mim, se não fosse esse Espírito eu não me salvaria, não tinha como sair daqui. Está mais justificado que aqueles lá. Alô? Ele está aqui, o Tomé não cria, nem que eu pôr o dedo aqui, põe o dedo aqui, Tomé, em mim. Ele pôs o dedo dentro de um Deus. A descrença de Tomé era como aquele guarda, o São Minguinho ali, o centurião que enfiou a lança de Horus vivo, o dente de sapre, o dente do leão da tribo de Judá que matou Jesus, furou ali, ele colocou a mesma coisa no dedo dele. Ah, Senhor, é você mesmo. Tem misericórdia de mim. E assim, eles foram cerrados ao meio para ter uma tribo lá de ateus e dispensadores, de prostituta e meretrizes. Por isso Deus chamou Maria Madalena. E o Jesus deles não é amigo de Maria Madalena. É o exegese de Paulo. Se Paulo visse Maria Madalena aqui, ali ele não queria. Pedro não aceitava ela como irmã. Sai daí, Maria Madalena. Você não viu nada. Você é prostituta. Você lavou lá, Pedro, onde esse evangelho entrar, do exegese será pregado. Vê a dificuldade que os crentes têm para aceitar uma prostituta. Mano. Alô? Mas o exegese deles, dessa CB, não é para ser prostituta, vai entrando no céu primeiro. Não é assim não, você quer Bíblia?
Errei, mas não pequei. Vá para não peques mais, prostitutas da CCB. O salário do pecado é a morte, para não te acontecer coisa pior. Alô? Então quem são essas prostitutas que eu anuncio aqui para você? Aqueles que não procuravam, Sodoma e Gomorra, aqueles que não tinham uma lei para justificar diante de Deus, que não tinham profundo, que não era da cinzinha original que Deus pôs dali, que não era judeu original. Alô? Então, quem são eles hoje? A passeata gay. Há um número de espíritas, todos os ismos aqui, não lá de Israel, ali é suspeito. O do Brasil, aqui nas outras linhas de pensamento, tem espírita, tem pessoas que faz mais caridade do que os da cinzinha, de que a Igreja Católica. Tem grandes pessoas que não têm profundidade. Você vai jogar um benzedor de 100 anos atrás que chacoalhava um galo de arruda e curava o benzinho, a carteira, se arrumava emprego. Ela invocava demônios, mas porque o Vaticano deu para ela 3 Ave Maria, 10 Ave Maria, ou orar, ou no protestante da maçonaria, os jesuítas trouxeram a Igreja Batista para cá, a qual o Franciscão também saiu de uma delas. Mas Deus tinha que vir por alguém, pois vida no Franciscão. Agora vieram para a televisão, aliança cortada. A aliança que eu faço com você é essa aqui. Sai fora dela da Bíblia, povo meu. E anuncia esse, pede ajuda a esse, porque você não sairá daqui, não sendo crente. Mas você que faz essas coisas, condena os outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? E quando é o próprio Deus que já está julgando eles aqui, que vem do céu é sobre todos? Testai os espíritos, irmão, aí. Onde eu estou não entra o pecado. Temos liberdade de entrar no santuário para julgar não julgarão os anjos, não julgarão os deuses. Como eles vão julgar os deuses se eles não cumprem metade? E querem o livre ler Evangelho de João 5,39? O cano de Jesus não quer dizer nada, Apocalipse 13 para eles. Tessalonicenses 2 não quer dizer nada para eles. Os super apóstolos não estão cobrando e tem membros. O Pix não está piscando no canal deles, sendo da cinzinha. Eles não fazem isso por dinheiro, dentro e fora. Se esse Paulo aqui roubasse um centavo, Paulo entregava ele a Satanás, para destruição. O mesmo que deu, Ananias e Safira caiu duro lá, esses daqui caíram duro, o Josafá caía duro aqui fora e eles dentro. A mesma prostituta que está nos reformadores, entre eles do Josafá, com obras de caridade, já receberam o seu galardão, porque o diácono verdadeiro é levar o pão espiritual. O da carne qualquer um dá. Até a festa de Cosme Damião aconteceu aqui, mano. Levaram carretas de cachorro quente para os pobres aqui. Alô? Esqueci que eu não estou sem antena aqui, esqueci. O Deus que está julgando eles quer dizer o espírito deles, quer dizer o crânio. O Gadu é a Bíblia, lei, maçã. Tem um tempo que Adão e Eva estavam livres. Comeram maçã, plasmaram nesse plano aqui. Aquilo que representa esse plano, Adão, com o tronco da árvore, quer dizer Eva, e a grande, que é a Sofia, os frutos servem de alimento e a folha de remédio. É as deusas que geram as comidas dos néfres, que eles não saem da abóbora do norte do céu. Vai ficar rodando na bola 8. Irmão, eu ia colocar mais coisa aqui. Depois nós continuamos, nós vamos direto ao assunto. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância, a paciência de Deus? Então Paulo está lendo isso aqui segundo o evangelho que ele anuncia. Todos que morram, que aqueles que pecam conhecendo a lei, se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. E de acordo com o evangelho que eu anuncio no verso 16, 2 de Romanos, de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será no dia em que o Senhor, naquele grande dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos das pessoas. Esse dia está acontecendo para você aqui, irmão. Em que Deus, o Senhor, Jesus Cristo, quer dizer o Espírito, está julgando essas pessoas aqui. Ele veio se casar. A mulher vestida de sol deu a luz de novo. O filho foi levado para Deus. Agora o casamento aconteceu aqui. Eles estão atrasados. Então como que você rebate isso aqui? No centurião, irmão. O Sodoma e Gomorra entrou no céu primeiro. Muitos de fora virão de fora. Esses ossos do ofício convém agregar, que não tem esse conhecimento, não foi da cinzinha. Faz mais caridade, já que o pão deles é levar comida, arroz e feijão. Alô?
E eles estão levando arroz e feijão da cobra aqui, ó. Oxós, São Jorge, dragão, sabedoria do dragão. O dragão abre o peito assim, tira o filho dele, assim, que é uma bola, a Sofia, do dentro do coração. Quer dizer, o pai que virou, que gerou. Isso quer dizer o cordeiro, esse espírito aqui. Você é o filho que está aqui. É um corpo. Deus na verdade é dois. Ali, sem a carne e o sangue. Aqui é 4. Mas lá ele também é 4. Porque Deus é masculino e feminino. Gerou um filho que é masculino e feminino. Alô? Ele não precisou da Maria para entrar na Terra? Não tinha Eva lá no meio de Adão? E ele não é imagem e semelhança, e quem ele era? Não era 2? E ele não gerou um filho, que era o Espírito, antes da fundação do mundo? Esse filho é o Espírito, é o animal que para sobre as águas, que vem em forma de pomba. E ele é masculino e feminino. O filho quer dizer o clítoris. E o óvulo da vida, que nunca que você comerá uma vez ao mês, leia 22 de Apocalipse aí, que não se perderá. Porque é ali o óvulo da vida, quer dizer, a chama da vida. O fogo, água, luz. Fogo, água, vento, e aqui precisa de terra. Então Deus é 4 elementos lá, espiritualmente. É o pai e o filho, mas é mãe e a filha também. Alô? Então por que tem o olho da maçonaria você quer, né? Tudo vê, né? O pináculo de pênis, de Horus, ou você em frente à sua cama sem pele, batizado em João para cumprir a circuncisão, você não quer, você não é não, né? Então, depois nós continuamos esse ótimo assunto, ficou grande. Queria mandar um abraço a todos eles, a maçonaria, não dizer que não é nada pessoal. Agora está valendo o do Espírito, porque a aliança tinha que ter sido posta quando antes de morrer. Agora que aquele pacto se tornou velho e roto, não servimos a Deus de maneira, não somos servidos por Deus de maneira antiga, não é o Espírito do mundo que nós recebemos. Aqui onde está não entra pecado, faz tudo esterco que você conheceu dos apóstolos, que pelos apóstolos será julgado segundo o evangelho que ele colocou ali. Tá? Errei, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Cuidado com os ídolos, filhinho, está longe disso. 666, o mesmo João escreveu, Apocalipse 13, não é o nosso não. E por aí vai. Quem ora falando a verdade, segundo com a fé em Paulo, será julgado por isso aqui, ó. Mas eles não, pela graça sois salvos. A cobra também salvou eles daqui se prostrarem e me adorarem. Se Jesus estivesse aqui, nem ele tinha morrido. Se ele pregasse a favor da Bíblia, ele não era perseguido pelo diabo, ele era a favor dos deuses daqui, queria apenas o nome de cartório dele passou para a vida. E o resto das cobras eu matarei com a espada da minha boca, no Apocalipse 19. Chamando as aves do céu para grande carnificina, já foi chamada uns meses atrás aqui. O resto ele matará com a espada que sai da sua boca. São cobrinhas pequenas, que já o Espírito já mata direto daqui mesmo. Tá? Logo, logo eles não têm mais nada para pregar, vão se masturbar entre si, se elogiando entre si, com escritos e levando aquele chácaro de gadu. O diabo vai montar 7 igrejas das prostitutas aqui, mas tem um felino em cada olho que não deixa ele sair. E já julgado aqui, porque esse aqui viu e julgou. Tá? Você que tem consciência desse canal. Então, nada, pessoal, espero que um deles ache o caminho, né? Eu queria mandar um abraço a vocês e dizer que nada, você pode escolher hoje já. Se eu queria que a maçonaria já assumisse que o gadu é o Deus desse plano, né? O Deus daqui é melhor que o outro. Você é um Deus aqui pela Bíblia. Mas para você ser um Deus lá onde eu estou te falando, seria profano. Do profano ao divino, do que come sai o mel. Do comedor faz a comida. Da cobra sobe junto com essa cobra levantada aqui. E a Eva baixa aqui. E você sai do ânus do olho que tudo vê da cobra lá em cima. Porque quando ela baixar, a Eva fica de cabeça para baixo. Está plantando bananeira. A esse o porteiro faz seu parto, ela te joga dentro do abajur. Tá? Então não é nada, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo rádio.